Até o próximo episódio. E bora conscientizar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, senhoras e senhores. Um episódio super especial, Josu. Que momento, Na mais paz? um especial. Na paz, meu velho. Passou o carnaval, feliz ano novo. Em março, o carnaval foi em março, né? Então. Feliz ano novo. A gente esqueceu de falar pra galera feliz ano novo, né? Quando começou março. Agora você não tem mais desculpa. Sabe aquelas metas, os planos, os objetivos? Resetou, Qual é a nego. desculpa? Estamos no começo do ano. Ah, não, agora só depois do Dia das Mães. Só depois do aniversário. Galera, Gente, não para vamos com ficar isso. procrastinando, né? Não dá. Porque depois chega no Natal, deixa pro próximo ano. né? Aí fica vivendo epitáfio. Devia ter. Gente, antes de começar, vamos lá. Não pausa o vídeo. Curta e compartilhe. Porque se pausa o vídeo, Josu, eles não vão ouvir a gente falando isso agora. Sacada, né, velho? Eu tava assistindo e falei, verdade, olha, eu pausei, não ouvi mais nada. É cara. verdade. Sabe? Então, curta, compartilhe e já comenta as expectativas de vocês aqui pro episódio de hoje. Boa. Fechou? Além disso, tem o QR Code aqui em cima, ajuda a gente a revolucionar todo esse cenário de educação e disseminação de conteúdos em cibersegurança e tecnologia. Combinado? Até o próximo episódio. E bora conscientizar. É isso, vamos então aos nossos patrocinadores. É isso aí, Gu. Eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E eu tenho uma pergunta para vocês agora. Alguma vez vocês já ficaram na dúvida na hora de escolher prêmios de treinamento em cibersegurança na sua empresa? Eu acho que sim, né? Mas você sabia que a Hacker Rangers tem uma loja super legal com camisetas, canecas, moletons e vários outros produtos de frases e estampas divertidas sobre o universo de cibersegurança? E é claro, além de dar aquele upgrade nos reconhecimentos de treinamento de segurança da sua equipe, você também pode garantir os produtos para você. E aí, está esperando o que para vestir com estilo o mundo de cibersegurança? Acesse hackerrangers.store e dê uma conferida nos super produtos da Hacker Rangers. A Pura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Pura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! E se você já se perguntou, estou sob ataque, algum dado de informação sensível foi roubado, ainda estou em risco, a Purple Bird Security tem a resposta para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em resposta a incidente, forense digital e investigações cibernéticas com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como missão o atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno e médio porte e startups, democratizando a cibersegurança no Brasil e fortalecendo a postura de segurança e resiliência cibernética dessas empresas. Mais informações na descrição desse episódio. Valeu, Purple Bird, por acreditar no TechSec e levantar a bandeira da conscientização. E a Farol Soluções, que é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamento, avaliações de segurança e suporte à continuidade do negócio com o monitoramento contínuo do Centro de Excelência de Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital no seu negócio com segurança e inovação. Valeu, Farol. E ela, G2 brindes personalizados, então para aí, você que é pessoa física, você que é pessoa jurídica que quer eternizar as memórias. Ninguém, o ano começou agora, gente, ninguém quer aqueles brindes chatos. Sabe, aquelas canetinhas? Mousepads. A galera agora quer coisas mais Quer presentes, né? Porque interessantes. a gente fala G2 Brindes, mas G2 Brindes só produz presentes. Exatamente. É um ponto importante aqui. E a comunidade de segurança, uma coisa que eu tava notando, a comunidade de segurança, de cyber, já conhece muito a G2, velho. Tá em vários eventos. Fazem diversos tipos ali de Exatamente. presentes, de gifts, de brindes, etc. É isso. Então, para você, gente, que quer realmente eternizar, quer convidar pessoas para o seu evento, para a tua festa, e essas pessoas levem a tua marca para casa, olha que bacana. Acordei, pego a minha caneca para tomar um café,
uma caneca personalizada da G2 Brindes personalizados. Que momento. Em breve a lojinha do TechSec Podcast, gente. É. Então os links para os nossos parceiros e patrocinadores você pode conferir aqui na descrição desse episódio. E a apresentação desse super episódio de hoje é com ela. Nossa convidada é CEO, jornalista, assessora de imprensa, produtora, roteirista, palestrante, professora e especialista em marketing de influência com mais de 15 anos de experiência. Eu adoro enfatizar Gigante, né? essas potencialidades das pessoas, dos nossos convidados aqui no TechSec, gente. Além disso, ela foi reconhecida como uma das 50 jornalistas negras mais admiradas da imprensa brasileira no ano passado, em 2024. Atualmente é CEO na DAC Comunicação e faz parte da equipe de produção na TV Cultura. Senhoras e senhores, façam muito barulho, muitas curtidas, comentários, compartilhamentos para a Daiane Amaral. Seja muito bem-vinda. Ai, gente, a gente até esquece, né? Dessas tantas coisas, assim. Obrigada por essa apresentação, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É uma honra participar e espero contribuir aí. Dai, seja muito bem-vinda, como o Gu falou, a gente está muito feliz. É engraçado, né? Eu tava pensando como que a internet, ela nos conecta de forma muito rápida, né? A gente se conectou na semana passada, hoje a gente já tá aqui, olha que louco. Sim. É muito rápido como as coisas acontecem, né? Então a gente tá a um passo, a uma mensagem de se conectar com alguém de uma forma positiva ou negativa também, né? Eu acho que isso é importante trazer, né? Então a gente tá muito feliz por essa conexão extremamente positiva para nós. Seja muito bem-vindo, vai ser um episódio muito bacana pra gente. Obrigada e deu certo, né? É isso. E pessoas que são referências. Você sabe do que a Exatamente. gente está falando. Sim. Parabéns pela trajetória. A gente vai falar muito disso hoje, do seu pessoal e do seu profissional. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. Vocês também são referências para mim. Tamo junto. Dai, e aí, antes da gente começar, temos presente pra você. Isso aqui não é Opa. decoração, tá? Então, temos presente dos nossos apoiadores, Purple Bird, Hacker Rangers, Purple Bird já tá aqui, né? Apura, Farol Soluções e TechSec Podcast, tá? Obrigado, meninos. Eu também trouxe presente para vocês. Esse, Dai, a gente fala que é o momento fica a dica, sabe? Sim. Pois é, quando a gente vai, eu penso o seguinte, quando a gente vai visitar alguém, a gente sempre tem que levar alguma coisinha para essa pessoa, senão chegar de mãos abanando, Que né? show. Então eu trouxe também para vocês, vou pegar aqui. Olha aí, gente. Olha o Hugo aí, falou, galera. momento fica a dica, tá vendo? Tamanho de camiseta é MG. Vai tudo MG pra galera. Aqui. Boa. Muito obrigado. Então, abre aí, Gu. Eu não vou abrir. Aí, ó. TechSec cheirosinhos. Estaremos nos eventos aqui, ó, com o perfume que a Dai deu pra gente. É isso. Que momento. E é uma marca que sempre me acompanha. A gente vai falar um pouquinho, acho que da minha trajetória, e essa marca ela tá sempre comigo. Que top. Top. Dai. Obrigadão. Obrigado, Dai. E aí, Dai? Antes da gente entrar na nossa pauta, que hoje a gente vai falar de comunicação em foco, a gente vai entrar no Momento Fun Fact. Beleza? Então, Momento Fun Fact com Dai Amaral, que a gente vai chamar aqui carinhosamente como Dai. Tan, tarararam, tan, tan. Gente, olha, quando eu recebi a pauta e vi que tinha esse momento, eu fiquei pensando o que levar, assim, né? Várias histórias, várias coisas já aconteceram na minha vida, curiosidades e tudo mais. Mas, como uma das coisas que a gente vai falar também é sobre educação, eu pensei em trazer algo ligado à educação. Então, vamos lá. Eu vou contar toda a história até chegar no ponto. Mas, assim, eu sempre fui uma aluna muito aplicada. Desde pequena, assim, sempre queria participar de tudo na escola. Minha mãe ficava doida comigo, porque sempre, assim, tipo, vai ter uma festinha, tem que comprar uma roupa X, né? Aí vai minha mãe lá, pedir para o meu pai ir lá e comprar. Enfim. Só que essa situação que eu vou contar para vocês foi até antes de outras coisas acontecerem, né? Eu estava no pré, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. E aí estava tendo um evento na escola, né? E eu entendi, na verdade, falou, vai ter o dia do palhaço na escola.
A gente joga de Tô palhaço, fervendo já. já ri, né? Aí eu entendi, falei, cheguei em casa, falei, mãe, vai ter o dia do palhaço na escola e todo mundo tem que ir de palhaço na escola. Aí minha mãe, onde eu vou arranjar fantasia de palhaço? Eu não sei, eu quero ir. Eu chorava e queria, enfim. E aí eu sempre ia no meu pai, porque meu pai sempre fazia as minhas vontades, né? Aí meu pai, não, vamos dar um jeito, vai dar certo. Aí minha mãe saiu na vizinhança, a gente morava eles ainda moram, né, numa rua sem saída. Minha avó foi a primeira moradora ali daquela rua, então a gente conhece todo mundo. E aí minha mãe saiu em porta, perguntando se alguém tinha uma costureira lá na rua também, aí tinha uma moça que eu acho que trabalhava com teatro. A gente conseguiu. Mas foi assim, uma semana inteira e minha mãe procurando isso. Aí minha mãe conseguiu. Uma produção. Minha mãe conseguiu, levou na costureira, porque tinha que fazer alguns ajustes, e eu toda feliz. Ai, vou pra escola, dia do palhaço. Me fantasiei e fui para a porta da escola. Minha mãe foi junto comigo me levar. Chegou lá, não tinha ninguém de palhaço. Meu Só tinha eu, assim. Aí minha mãe olhando, ela olhava para mim, mas cadê os seus amiguinhos de palhaço? Eu falei, não sei. Aí eu comecei a ficar triste, assim, né? Eu tenho essa lembrança. Eu tenho, né, tinha 5 anos, mas assim, eu lembro, marcou, né? Mas lógico, né? Aí eu olhando assim, e ainda o portão não tinha, né, tava fechado ainda, todo mundo aí foi chegando, os alunos, os pais, e todo mundo olhando para minha cara, e minha mãe olhando para mim, minha mãe nervosa, porque a semana inteira eu fiz ela, né, correr atrás. Aí minha mãe perguntou, né, para pessoa, acho que era inspetora, né, aquelas que fica abrindo portão no lá, portão, assim. isso. Aí ela falou, não é o dia do... Não era para vir de palhaço. É que a gente vai receber 2 palhaços aqui, vai ter, né, um momento para as crianças. Aí eu comecei a chorar, falei, mãe, eu quero ir embora. E a gente morava perto da escola, mãe, eu quero ir embora. Aí minha mãe olhou para mim e falou, não, agora você vai Você é a entrar. terceira palhaça. Você vai entrar. E aí eu chorando, entrei, triste, né, obviamente. Antes de ir para a sala, a gente ficava no pátio, assim, e aí teve essa apresentação dos palhaços. Obviamente que eu fui ali, né, O foco deles, né? exatamente, para fazer brincadeiras, e todo mundo me olhando. E eu lembro, assim, dessa sensação. No fim, até que ficou tranquilo, porque aí a gente foi para a sala, aí a professora, naquela época... Não sei, eu não tenho... Tem momentos assim que eu não lembro tudo, né? Mas eu sei que ela chegou na sala e ela falou, gente, vamos todo mundo fazer chapéus de palhaço, enfim. Eu sei que trouxeram várias coisinhas e acabou que elas as professoras de todas as salas fantasiaram as outras crianças também de palhaço para eu não ficar sozinha ali naquela situação. Então meio que rolou uma inclusão ali, né? Não vamos deixar ela sozinha. E aí eu lembro das crianças, dos meus amiguinhos, todo mundo feliz. No final eu tenho essa memória. Então eu tenho a memória, eu triste lá na porta, eu sendo o foco e depois todo mundo sorrindo, se divertindo, todo mundo saindo de palhacinho. E aí eu lembro até que a professora falou assim, tá vendo, Dai? Não é só você que tá de palhaço. Nossa, que Enfim, história, cara. e assim, hoje eu conto pra minha mãe, aí minha mãe fica triste, que ela fala, mas eu não fiz por mal, era para você entender. Só que assim, ali foi o primeiro, assim, eu tava acho que devia ter uns 5 ou 6, como eu falei, mas depois eu não parei, porque todas as atividades que tinha na escola eu queria participar. Então aquilo ali não serviu para mim, assim, como lição, né? Porque eu fui levando isso até o final, assim, da vida. Então... Deixa eu até te perguntar uma coisa. Eu vou fazer um parênteses que bem antes da gente começar aqui da nossa pauta, falar do seu início e tal, porque eu acho muito bacana. A gente vai falar de comunicação. Sim. E aí dentro do nosso segmento, segurança, cyber e tal, a gente sempre fala de ruídos em comunicação. Esse aí foi um possível ruído de comunicação. Você sabe de onde foi esse ruído? Onde você não entendeu? Não foram transparentes ali, não é transparente a palavra, não foram claros ali quando falaram do dia do palhaço. Como que isso construiu na sua cabeça? Você chegou a identificar em algum momento? Falar, cara,
foi isso, aí você, na verdade, não foi isso. Enfim. Olha, eu não tenho muito elaborado na minha cabeça, porque eu era muito Sim, pequena, passou, né? assim. Eu lembro de ter entendido isso. Ah, era para vir de palhaço. Eu lembro disso. Tanto é que é bom você ter perguntado isso. Eu acho que é questão até de levar para terapia essa questão, porque eu nunca parei para fazer refletir sobre isso, porque de fato eu tinha entendido que era para ir, né? Você tinha certeza, Tinha né? certeza e exato assim, o momento X assim Do ruído. não vou saber te informar, mas eu entendi isso assim. Enfim, Adorei o foi. confete. Foi bem legal mesmo. E parabéns foi um fã, para as né? parabéns para as professoras que fizeram um É. trabalho fantástico de inclusão, foi a palavra que você Exato. falou. Segurou Né? na mão ali E fez falou, com que todo vamos, não mundo... vamos deixar É, ela, que né? legal, Só ela. é. Imagina, já tava caracterizada, né, de palhaço. Então, seria muito fácil ser Caraca, apontado como... Real. Que história, Né? né? Ô, Dai, fala um pouco pra gente. A gente sempre começa falando da trajetória profissional Uhum. e da pessoa, né, da nossa convidada, hoje representada por você, nessa cadeira maravilhosa. Fala um pouco como tudo começou, qual foi tua criação, no que você se formou, atuar com comunicação sempre foi seu desejo, sempre foi seu sonho ou foi algo que surgiu na tua vida? Olha, eu falo que ele foi um sonho, né? Ser jornalista foi um sonho que começou com meu pai. E ele transferiu esse sonho para mim. Eu sou a única menina né, somos em 3 irmãos, 2 homens mais velhos, e eu sou a caçula, a única menina. Então, começa ali com o desejo do meu pai de ter uma filha mulher, enfim. Eu nasci, e aí eu acho que ele projetou muitas coisas em mim, e eu acho que pela ligação que a gente tinha, eu acabei absorvendo esse sonho. Mas lá na frente, eu fui, né, pesquisar e vi que fazia muito sentido para mim. Mas por que surgiu com meu pai? Meu pai via Glória Maria, né, na televisão, olhava e falava: eu quero ter uma filha jornalista como a Glória Maria. Então começou por aí. E eu costumo falar que assim, eu tenho colegas jornalistas que quando você vai perguntar para eles, por que você foi para essa área? A pessoa vai falar, porque meu pai assinava jornal, porque a gente recebia o jornal e assinava e lia, e eu gostava da editoria X. Na minha casa não tinha essa realidade, né? Porque assim, a prioridade dos meus pais era a comida na mesa. Então, assim, eu não lembro quanto que era uma assinatura de jornal na época, mas para os meus pais não era prioridade isso, né? Tanto é que a gente começou a assinar jornal quando eu entro para a faculdade. Que aí ele falou, é importante, né, para você ler, para você se familiarizar, mas até então não era a nossa realidade. E então o que era mais próximo de jornalismo para ele era o telejornalismo e principalmente pelo fato de ver que tinha uma mulher negra. Eu acho que era aquela coisa de olhar e falar assim, ali a minha filha pode, né? Minha filha vai poder transitar nesse lugar. Ele se viu ali, Ele né, representado também. exatamente. Então, desde criança eu criança ele falava isso e eu automaticamente quando as pessoas me perguntavam o que você vai ser quando crescer, eu falava repórter e eu brincava com isso, Que né? legal Eu isso. brincava fazendo reportagem com as minhas amigas, eu escrevia roteiros, né? Sem saber que eu estava escrevendo roteiros, mas a gente brincava de teatro. Minha mãe até lembrou esses dias, né? Que ela falava assim, nossa, e o teatro de vocês assim tinha tudo, até comida assim para a gente receber as pessoas tinham, e a gente chamava as pessoas para irem assistir. E aí quem ficava nessa responsabilidade de escrever o texto, sempre ficava comigo essa responsabilidade, sabe? Então eu meio que escrevia, dirigia, dava o personagem para as pessoas, né? Que tem ali a ver com a escrita, né? Ou você roteirizar alguma informação que, né? No jornalismo a gente usa muito isso. Então eu já brincava com isso. Quando eu completei 17 anos, que eu estava terminando a escola, o ensino médio, eu comecei a pensar se era isso mesmo que eu queria. Se não era só um sonho do meu pai e não um sonho meu. E aí eu comecei a pesquisar, fiz aqueles testes vocacionais, né? Tinha revista antigamente, você comprava revista e você fazia aqueles testes. E eu fiz e não dava outra coisa, só comunicação. Comunicação social, só comunicação social.
Aí eu tentei, antes de ir para o jornalismo, eu prestei pedagogia, não sei por que não deu certo. Prestei história, também não deu certo. Prestei jornalismo, deu certo. Então, É assim, humana seu caminho. exato. E eu falei, é isso, assim. E eu sou cada vez, assim, apaixonada, assim. Eu fiquei cada vez apaixonada por, né, jornalismo ao longo do tempo e sou apaixonada por essa área, assim. Eu acho que me completa, assim. Realmente, eu acho que eu nasci para fazer isso, assim, que eu gosto muito. A gente legal. fala do quanto a mídia é importante nessa representatividade, né? A gente vê negros no futebol, no jornalismo, putz, nessa época só a Glória Maria. Exato. O quanto que ela foi importante para você? Eu sei que ela foi muito importante para o seu pai. A gente tem uma referência no Brasil do jornalismo que já apresentou Jornal Nacional, fantástico. A gente perdeu ela, acho que o ano passado ou no ano anterior, né? Retrasada. Mas qual que é o impacto que ela fez no seu ser, assim, principalmente por ser uma jornalista negra? É você olhar e se identificar e falar, é possível, sabe? Você perceber que, assim, você pode ocupar aquele espaço, né? Ela, por muito tempo, foi a única, aí depois tinha, né, tem outros nomes também, a Dulcineia, Sim. né, que ela é de Curitiba, tem várias outras Tem. hoje em dia também, que, enfim, fazem um trabalho excelente, mas se você for conversar com essas, elas vão falar que a Glória Maria sempre foi a referência, porque a gente... É real, assim, como você falou, fantástico, era Globo Repórter, então, assim... E você procura os seus, né? Assim, né? Exato. Onde eu tô ali, né? Onde eu tô? Será que eu posso? Porque tem muitos lugares que a gente não se olha, assim, a gente não se enxerga, Não né? se vê, né? Não se vê, exatamente. Eu vivi uma infância anos 90, né? Eu acho que, não sei se vocês também, mas a gente não tinha essa representatividade. Era um ou outro, e era sempre, quando tinha, era uma negra só, né? Eu lembro agora falando das Spice, por exemplo, para brincar com as minhas amigas, era só uma negra que tinha. Como que a gente se Tinha o papel dividia ali, ali, né? Exato. E aí a gente sempre fazia o papel de uma outra, mas nem sempre dava para você brincar, porque, sei lá, eu tinha uma prima ou uma amiga também que era negra e a gente tinha que meio que se dividir, né? Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que é a Areta Oliveira, né, que fez a Chiquititas, a primeira versão em 97, e a gente fala muito sobre isso para ela, né? Da representatividade dela na novela pra gente. Nossa. E também como era difícil, né, numa brincadeira, tipo, todo mundo queria ser a Pata, né? Todo mundo queria. Eu só gostava da Pata por motivos óbvios. Sim, era você olhar e falar assim, nossa, eu posso, né? Você sonhar, né? Você olhar e falar, não, meu sonho pode se tornar realidade. Era muito louco se ver fora do futebol, né? Quando a gente via um ator ali em uma novela, um papel de destaque. Hoje o mundo mudou, né? Hoje a gente já tem muitos jornalistas, repórteres, atores, atrizes, até no mundo em papéis corporativo, né, Gu? principais. Até no mundo corporativo. Isso, Até exatamente. porque esse mundo que você está falando não é um mundo corporativo, né? É um mundo mais jornalista. Eu acho que agora está tendo uma mudança, não sei se você concorda, de muitos influencers indo para esse mercado, né? Mas eu vejo que o mercado do jornalista, assim, enfim, desses profissionais, que é o que você tá, ele é bem formal, né? Ele tem uma formalidade, assim, ele passa uma seriedade no visual e tal. E eu reparo até hoje. Então, a gente já falou sobre isso aqui no episódio em novembro, Consciência Negra, sobre cabelo. Então, quando a gente olha uma repórter legal. com cabelo, né? Um homem também, com dread, com trança, você fala, cara, que legal, a gente tá lá, sabe? E hoje é mais aceito, né? Exatamente. Hoje é mais aceito. Naquela época não era tanto, não era tão aceito assim, né? A gente tinha que alisar o nosso cabelo, sempre esconder ali para poder estar, né? Tem um ponto que me chama a atenção, o Dai, e não é ruim, mas é assim, você foi considerada dentro dos top 50 jornalistas mais admirados, e isso é extremamente positivo. A gente está falando de jornalistas pretos, certo? Isso. E aí eu queria separar aqui. Você vê isso como
É bem polêmico, tá? Você vê isso como uma segregação? Eu vejo que é positivo. Então, eu e o Gustavo eu gostaria de estar numa premiação de os top negros de cyber. Sim. Muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que está separando a gente. Como que você vê isso? Faz sentido ou não? Olha, eu não sei te dizer exatamente o porquê que criaram, né, essa premiação, mas eu tenho certeza que é pela falta, né? Ela é pela, positiva, no exato, final ela é positiva, né? exato, pela ausência, É por isso que você tá aqui. criaram essa premiação. E conheço, né, um dos idealizadores desse projeto também, que é um jornalista excelente, o Rosenildo. Daqui de São Paulo? Ele é daqui de São Um abraço, Paulo. Rodrigo. Parabéns pela premiação. Ele escrevia, quando eu conheci, né, eu trabalhei com assessoria de imprensa e eu vendia muita pauta para ele na Isto é Dinheiro. E aí, assim, nosso contato era só por telefone, quando eu vi ele pessoalmente, falei, nossa, um jornalista preto, assim, e a gente só tinha esse contato, essa comunicação, e é engraçado que quando a gente se encontra, né, depois de um tempo, né, teve esse gap de assessoria de imprensa, e aí, quando eu tive um momento de reencontrá-lo, eu falei para ele, você lembra de mim? Ele, lembro, claro que eu lembro. E eu tenho certeza que é por essa identificação mesmo, né, tipo, eu lembro de você, porque, né... Marca, né? Marca, exatamente. Sim. Ele é um dos idealizadores e tem outras pessoas também. E eu acredito que a motivação deles foi justamente essa, assim, de na ausência vamos criar o nosso prêmio, né? E aí, enfim, tem os 50 mais admirados, mas tem os top 10 também, né? E eles fazem um evento lindo. O último evento foi no Itaú Cultural, né? Então, Ele é negro. ele é negro. E aí, assim, uma outra realidade, assim, para a gente ter uma vivência, uma experiência que talvez muitos ali dos colegas que estavam com a gente não tinham, né? Sim, Então, sim. é um momento que você se veste bem, você come bem, você vê pessoas iguais a Que você, legal, sabe? que legal. É muito legal, muito Acho que essa gratificante. também é a importância do prêmio, de você se conectar com os seus ali, né? Exatamente. E aí você pode, assim, eu acabei tendo contatos e vendo pessoas fazendo projetos e trabalhos incríveis que às vezes na nossa bolha aqui, né, de São Paulo, a gente acaba não tendo contato. Muita gente de fora, assim, né, de outros estados, assim, fazendo trabalhos excelentes no jornalismo. E eu acho que é necessário, eu entendo esse ponto quando você fala da questão da segregação, né, porque olhando pode falar, mas por quê? E a gente é muito questionado, né, sobre isso, quando tem alguma coisa igual. Esses dias eu lembrei também do Vidas Negras Importam, as pessoas, todas as vidas importam, né? Exato. Sempre tem esse questionamento com relação a gente, mas eu acredito que são ações que precisam ser feitas para que as pessoas enxerguem e falem, olha, então vamos fazer agora uma coisa plural e talvez, assim, não sei, assim, porque o plural o plural não, mas assim, outras premiações já existem e nem sempre a gente está ali, né? Nem sempre a gente está ali. Então é uma maneira de enaltecer também o nosso trabalho. Excelente resposta. Eu gosto dessa pergunta é justamente por conta dessa resposta. E por isso que eu perguntei se ele era negro, né? Porque ele volta, ele promove e ele volta para ele, né? Exato. E eu acho que um ponto muito importante é que você você traz e ele traz também de dar visibilidade para os nossos, da gente conhecer essa lista que a gente às vezes não conhece, não está acessível para. Talvez a gente conhece, sei lá, 50. Talvez eu e o Gustavo, que não é do mercado, conhecemos, sei lá, 10, 15. Mas tem um monte, a gente fala, cara, e esse cara? Eu vou acompanhar esse cara aqui, sabe? Essa mulher e tal. Não, e isso que você falou é real, porque eu lembro que assim, a gente recebeu o link, né, da votação e eu comecei a compartilhar com algumas pessoas e muita gente falava, mas eu não conheço, só conheço você. Eu falei, como assim só conhece, né? Só me conhece. Tem tantas outras pessoas também na televisão hoje fazendo bastante coisa. Será que a pessoa não olha ali, não percebe que tem outras pessoas? Porque, enfim, eu tô hoje atrás das câmeras, mas tem muita gente à frente das câmeras, né, que enfim, poderia ser lembrado, mas a pessoa não sabia quem colocar. E aí eu passava a listinha, olha, tem esses nomes aqui, você pode colocar o meu se você quiser, mas também tem esses nomes. Que legal. Tem um outro colega meu, também jornalista de tecnologia, não sei se vocês conhecem, o Dante.
Eu acho que já- Dante Batista, eu acho que é o sobrenome dele. Eu já Ele é ouvi de tecnologia, excelente, assim, vale a pena também essa conexão. E eu lembro que ele foi também um dos indicados e ele fez um post no Instagram e colocou lá, falou, gente, eu fui indicado para esse prêmio e aqui eu vou colocar o nome de outras pessoas também que vocês podem colocar. Ele colocou a minha foto, colocou de outras pessoas que ele conhecia e falou, votem, sabe? Então ele fez esse trabalho também de mostrar para as outras pessoas, disso que eu tô olha, falando. conheçam essas pessoas aqui Uhum. também, né? Dai, parabéns pelo prêmio. Esqueci o nome do Obrigada. idealizador. O Rosenildo, mas também tem a rede de jornalistas negros também, que faz parte, e tem outros apoiadores, né? Então tem outras marcas também grandes, assim, que acabam apoiando o prêmio. Parabéns pela premiação e Rosenildo e todo o time, enfim, todos os jornalistas inclusos aí. Parabéns, um abraço do TechSec. Acho que vale a pena. Muito Pergunta bom. de ouro. Vamos lá. Qual impacto essa premiação tem no seu trabalho? Bastante. Inclusive, através dela, eu acho que me fez chegar até aqui. É verdade. Chama atenção, né? Chama, exatamente. Assim, foi o primeiro ano que eu participei. E é engraçado, gente, que eu vou entrar num ponto que às vezes a gente acha que a gente não merece, né? Porque eu falei, poxa, mas tá. Por quê? Por quê, né? Aí as pessoas, mas olha o trabalho que você já fez, porque a gente não consegue. A gente acha que é só quem está ali na frente que faz um Síndrome do trabalho. impostor, né? Exato, trabalho excelente. Falou, não, mas o que eu fiz? A minha trajetória, assim, é que muitas pessoas não conhecem, tem pessoas que estão conhecendo agora. Mas, assim, são 15 anos, né, no jornalismo, talvez não só, né, o telejornalismo chegou agora, mas em assessoria de imprensa tem uma trajetória aí de trabalho, né, fortíssimo, de posicionar marcas e pessoas que ganharam prêmios por conta de trabalho do meu trabalho de assessoria de imprensa, saíram em grandes veículos por conta do trabalho de assessoria de imprensa. Então, assim, eu faço, né? Mas a gente tem esse lado de tipo, ai, será? Por quê, né? Enfim, a gente... Sabota, né? Exatamente. Parabéns, parabéns. De Obrigada. verdade. O Josu tocou num ponto aí. Hoje a gente tem alguns influenciadores Uhum. entrando em algumas profissões, né? Acho que talvez pela popularidade, pelo engajamento, etc. Então a gente hoje tem muitos influencers em novelas. Agora tem um movimento de muitos influencers em programas jornalísticos. E isso se dá ao crescimento do marketing de influência, Uhum. que você é especialista. Conta pra gente, assim, o que é de fato o marketing de influência? Por que isso não para de crescer cada vez mais? A gente tem seguidores, mais influencers, as marcas adorando esses influencers porque hoje eles engajam essas marcas. Mas por que isso aumenta tanto, Dai? Olha, eu acho que na medida, né, que a internet foi crescendo, né, veio esse boom da internet, das redes sociais. Vou falar como marca, né? Não eu marca, mas eu atuando como assessora de imprensa de marcas. Elas começaram a entender o quão era importante você humanizar algumas coisas, né? E você estar cada vez mais próximo do seu público. Então, por exemplo, a marca de perfumes que eu atendo, ela, quando contratou os meus serviços, ela veio com esse pensamento. Olha, a gente acaba investindo um valor X muito alto para fazer uma publicidade e nem sempre o retorno é da maneira como a gente quer. Então, eu quero investir em marketing de influência, justamente porque são pessoas que vão usar os meus produtos, e essas pessoas elas vão falar sobre esse produto e vai ter essa identificação com o público. Então, eu acredito que vem daí, né, dessa necessidade de você estar cada vez mais próximo ali do seu público. E o marketing de influência, ele permite isso, Conecta né? as pessoas, Exato, né? que são pessoas reais, né? Tanto é que a gente faz um trabalho, quando a gente começou, a gente fazia essa conexão com grandes influenciadores, né? Os macro influenciadores e tal. Mas a gente foi percebendo ao longo do tempo que os nanos e os micros, eles fazem um trabalho muito importante e eles têm essa audiência real, né? Às vezes a audiência é baixa, porque às vezes a pessoa está ali preocupada com números, né? Com os resultados.
alcançou tantas contas e tudo mais, mas aquilo vai converter, né, exatamente naquilo que o cliente quer. E às vezes você for direcionando ali para um nicho menor, né, um nano, um micro-influenciador, aquela pessoa ela já segue ali aquele conteúdo porque ela acompanha de fato, né? Ela gosta de fato daquele conteúdo. E é muito mais pensando em marca, na conversão. A conversão ela acontece muito mais do que uma audiência maior, assim, né? Sim. Porque uma pessoa que tem um número de seguidores ali maior, ela vai falar sobre diversas coisas. Ela não tem um nicho específico, Sim, né? sim. E o nano e o micro, às vezes, você consegue nichar melhor ali, né? O legal, eu não sei se você viu agora, o Fred dos Desimpedidos, Ah, ele foi sim. É uma jogada No Globo muito Esporte, interessante, né? né? Porque ele acaba trazendo todos os seguidores e engaja ainda mais o programa. Exatamente. E tem isso. Aí, Quando eu falei dele, eu falei por conta disso mesmo. É, exatamente, porque aí você vê essas grandes empresas, né, de comunicação olhando para esse lugar, né? A gente vê, por exemplo, o Big Brother, que fez essa mudança, né, essa virada de vamos colocar influenciadores justamente para você atrair o seu público, né? isso é Você verdade. atrair e trazer o seu público ali para... aliás, você aproveitar a audiência, né, daquele influenciador pro seu negócio. E legal que você super se atualizou ao que tava rolando ali. A gente aprende, né? Porque eu venho de uma época, eu me formei em 2010. E na faculdade, a gente estava aprendendo como escrever uma notícia para o Twitter em 140 caracteres, isso naquela época. E em como escrever uma notícia para um blog, né? Eu sou dessa geração aí, Sim. Orkut, né? E aí chegando o Facebook era só convite, você só, né, para você entrar, a pessoa tinha que te convidar. Então eu venho dessa geração, da gente entender como que seria esse jornalismo digital, né? Como que é fazer jornalismo nessa era de internet, assim. Então eu venho dali. E aí, quando eu comecei na área, na parte de assessoria de imprensa, e depois eu até quero voltar nesse ponto, mas para responder, para a gente seguir uma linha, eu comecei com assessoria de imprensa, e na assessoria de imprensa, eu, como jornalista, e até as coordenadoras, as chefes, elas não aceitavam que a gente conversasse com blogueiras na época, né? Não, nem os clientes queriam blogueiras. Os clientes queriam, não, jornalista, eu quero sair na revista X, eu quero estar no programa, né, tal. E aí a gente tinha aquela coisa, né, aquele meio que preconceito, né? Isso bem lá no início, bem no início. No começo de tudo. Exato, no começo de tudo. Só que aí depois eu fui fazendo, né, eu acho que participando de palestras, de vários eventos, e acho que até mesmo entendendo essa mudança de mercado, eu fui vendo que não, assim, que não dá pra gente ficar nessa caixinha, né? Porque é isso, é você... E como eu comecei com produtos, eu trabalhava com itens de decoração, né, fazia assessoria para marcas de decoração, depois para moda, e aí depois fui para uma outra área, mas as pessoas, aí a gente começou a entender a mudança do mercado mesmo, né? Onde as pessoas iam ver ali, elas não compravam, a gente tinha uma seção, acho que na revista Veja, não sei se era a Vejinha, Veja São Paulo, ou se era né, tinha a Veja, né? E tinha a Vejinha, que a gente chamava, Vejona e a Vejinha, que a Vejinha era a Veja São Paulo. Eu não lembro qual das duas que tinha a seção, acho que Boas Compras, que aí tinha uma jornalista que ela fazia, e ela era especialista nisso, então ela fazia uma curadoria de produtos e a gente vendia, né, vendia a pauta dos nossos produtos para aquela seção, ela comprava, né, são termos, mas não é venda e compra de dinheiro, é só maneira de você negociar ali uma pauta, a inserção daquele produto naquela página. E aí muitas pessoas consumiam ali, né? Então olhava aquela revista, era semanal, então olhava, saiu esse produto, vou comprar. Só que aí as blogueiras começaram a fazer isso, né? Elas começaram a fazer isso no blog. As reviews da Exato, depois vieram as resenhas, né, do YouTube e tudo mais.
E aí as pessoas direcionaram. E fora que não é todo mundo que tinha acesso a uma Vejinha. Como eu falei lá atrás, né, que meu pai não tinha essa realidade de assinar jornal, não é todo mundo que tinha. Sim. Então, dependendo do produto que você tem, que se você quer atingir a massa, não vai ser numa revista ali com né, um público diferente que você vai conseguir atingir a massa. Então, ou você fazia anúncio na TV, né, para atingir ali aquele 1 minuto, e como, né, esse cliente fala que é, né, um investimento muito alto e nem sempre você consegue medir, né, você não tem esse retorno. E as blogueiras começaram a fazer esse trabalho, o público começa a migrar para esse tipo de conteúdo, consome mais esse tipo de conteúdo. E aí foi a hora que a gente vai entendendo que não, então vamos focar aqui. Então aí começaram os eventos, né, com as blogueiras, então as empresas fazendo eventos com Exato, blogueiras, né, para apresentar produto, e começou a valorizar o trabalho. Então, assim, eu acho sensacional, porque hoje, para mim, são minhas aliadas, assim, né? Os influenciadores são meus aliados, nesse sentido de divulgação, Que legal. de marca, né? É a Então, nova era. exato. Da O WhatsApp comunicação. da Dai ali só deve ter gente verificada. Exatamente. É. Ô, Dai, fala pra gente aqui, o que é ser pauteira? Tá, vamos lá. Então, assim, falei um pouquinho de assessoria de imprensa. Antes, deixa eu só voltar no ponto que eu queria falar, que eu Claro, falei que ia falar que eu comecei com assessoria. Então, assim, fui para o jornalismo, né? Comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Eu comecei a olhar para estágio muito tarde. E isso é interessante também, né? Eu na faculdade, eu saí da escola, então aquela aluna aplicada, né? Fazia de tudo. Eu era aquela aluna que carregava o material da professora, pagava a lousa, ajudante. Eu ajudava os meus colegas, então, tipo, tinha momentos de estudos, né? A gente fazia grupo de estudos na minha casa, aí tinha colegas que falavam, nossa, eu consigo aprender com você, e com a professora eu não consigo entender. Então, eu tinha essa didática, né? Essa coisa, essa facilidade, talvez, de ensinar. Eu sempre fui essa aluna aplicada. Gostava muito de escrever, né? Fazia os roteiros de teatro. Eu tinha histórias, eu tinha cadernos onde eu escrevia histórias. Eu perdi isso no meio do caminho, mas tinha uma personagem. Eu contava toda a história dessa personagem. Enfim, tinha tudo isso. Você mandava cartinha de quando você estava apaixonada? Só um parênteses aqui. Olha, eu acho que eu não... acho que não, cartinha não. Porque devia ser difícil uma carta da... Não. Eu cartinha Vossa não... Excelência. Cartinha não, mas eu escrevia versos de rap. Olha, que legal. Só que eu perdi isso no meio do caminho. Aí, enfim, né? Existem pessoas que acabam te puxando para cima, mas tem aquelas que te puxam, né? Que te puxam não, né? Te colocam para baixo. E eu lembro que eu escrevendo, fui mostrar para uma pessoa específica, e aí ela falou, ai, nossa, não tem nada a ver com você. E aí eu parei, bloqueei mesmo. Eu não sei onde foram parar esses versos. Aí tem um colega meu, na época, que ele falou, meu, você precisa voltar. Isso há muito tempo. Deve ter o quê? Uns 20 anos aí. Você precisa voltar, você precisa fazer e tal. E parei, bloqueei, assim. Esse ponto eu bloqueei. Mas eu não lembro de cartinhas. Não lembro. Beleza. Não lembro, não. Mas essas histórias, né? Essa coisa, assim, de textos, né? Contar histórias, essas coisas sempre fiz. E aí, quando eu saio e eu achava que eu escrevia muito bem. Eu estudava numa escola pública. Não sei se vocês estudaram escola pública também, mas aonde eu estudei era considerada a pior escola do bairro. Então, eu falo que eu fui sobrevivente ali. Os pais tinham medo de colocar os filhos nessa escola. E, enfim, eu consegui sobreviver ali porque eu e minhas primas, a gente tinha meio que uma proteção. Sempre tinha alguém que conhecia, o irmão, o primo que estudou também, não mexe com elas, né? Então a gente tinha essa proteção. Só que, vivendo nessa realidade e sempre me destacando, né, como uma ótima aluna e tal, eu achava que, nossa,
Você escreveu muito bem. Quando eu saio da escola e vou para a faculdade, que aí eu entro numa outra realidade, com pessoas que, ai, meu pai pagou não sei o quê, ai, né, uma outra realidade fora da minha, e sempre estudou escola particular e tudo mais, eu comecei a perceber que, não, peraí, né? E quando eu mandava os meus textos, a gente fazia lá os trabalhos da faculdade, vinham com muitas correções, né? De tipo, olha, você precisa se atentar mais aqui e tal. E aí eu comecei a olhar e percebi, né? Não sou tão boa como eu imaginava. E aí isso começou a gerar uma certa insegurança e para tudo. E até o sonho de trabalhar na televisão, que é onde um ponto que a gente vai chegar, eu demorei muito porque eu não me sentia segura para isso, né? Para chegar nesse lugar. E aí demorei para fazer o estágio, fui bem no finalzinho, faltando 1 ano e meio da faculdade, com medo também de chegar e não conseguir, enfim. Aí fiz um estágio na parte de comunicação interna, num órgão público, meio que assessoria também, de imprensa. Aí saí de lá e aí já consegui em assessoria de imprensa. Então a assessoria de imprensa meio que me abraçou. Só que o foco sempre foi trabalhar com TV. E aí fui criando, né, ali, traçando ali, né, a minha trajetória ali, né, dentro da assessoria de imprensa. Aí passei por uma assessoria onde eu trabalhava com decoração, depois moda, depois eu fui para a área de negócios, onde também atuei com empresas de tecnologia, startup, franquia e tudo mais. Foi a última empresa antes de eu abrir a minha, que é a DAC Comunicação. E aí chegou um momento da minha vida que aí tenho, né, na apresentação vocês falaram, né, sou professora, sim, eu fiz pós-graduação em ensino docente no ensino superior, já dei aula de espanhol também, enfim, então tem várias outras frentes aí que eu acabo atuando, e aí quando, enfim, aí chegou no momento da minha vida que eu falei assim, já com 30 e poucos anos, eu falei assim, pensei comigo, eu falei, eu preciso fazer aquilo que é o meu sonho, que é trabalhar em televisão, já me sentindo um pouco mais segura, então demorou esse tempo todo para eu trabalhar a minha autoestima e entender que eu podia, né? E fiz outros cursos também, fiz um curso de produção, e é sempre assim, eu sempre fui fazendo muito cursos, assim, porque na faculdade, quando as professoras apontaram lá os erros gramaticais, fui fazer curso de gramática e redação, sabe? Eu sempre procurei melhorar nos pontos que eram... exato. E aí, quando eu olhei e falei assim, não posso viver só trabalhando, sou apaixonada por assessoria de imprensa, só que também não é o que brilha os meus olhos, assim, quando eu penso no jornalismo, né, porque daquele sonho lá atrás, por que você quis ser jornalista, né? E aí eu falei, eu vou fazer então esses cursos. Aí comecei a fazer cursos. E aí, eu acho que assim, quando você se sente preparada, né? Eu acho que assim, a gente nunca está preparado, mas quando a gente se sente segura de falar agora eu quero isso e eu vou focar nisso, eu acho que as coisas... Exato. A gente muda na cabeça primeiro e as coisas começam a acontecer. E aí foi isso. E aí eu conheci um outro jornalista, o Lucas Veloso, que é um excelente jornalista, um homem negro também. Que ele é amigo de uma grande amiga minha, jornalista também, que veio do mesmo lugar que eu, ali da Zona Sul, ali da periferia da Zona Sul. Estudamos juntas também, que é uma grande jornalista. E a gente se conheceu numa festa dela, e aí eu comentei com ele, né? Ele falou, onde você trabalha? Eu falei um pouquinho, contei essa história. Ele falou, manda seu currículo. E ele trabalha, né, na TV Cultura também. E aí ele falou, me manda seu currículo que sempre aparece ali. Eu mandei o currículo. Nessa época, eu já estava meio que migrando. Então, eu fiz a pós-graduação de docência, porque também eu quero dar aula futuramente, pegar, sei lá, numa faculdade, mesmo na parte de comunicação. E aí,
trabalhando, atuando com assessoria de imprensa também, mas em paralelo, porque eu nunca paro, assim, as pessoas, muita gente fala, nossa, você não para. Em paralelo, eu estava trabalhando numa instituição educacional também, na parte de comunicação, era gestora de comunicação lá, fazendo a comunicação interna deles. Então, tinha a DAC sempre está ali em paralelo, e essa outra profissão. E eu estava bem nessa área lá, estava ganhando bem, eu era gestora lá, né? Só que aí, quando veio a oportunidade, quando ele mandou o currículo, e foi muito rápido, assim, que chegou a oportunidade, olha, vem fazer entrevista, eu falei, vou fazer. Aí fui, e foi muito, muito legal, assim, fui muito acolhida, porque o projeto que eu entrei ali na TV era um projeto muito bacana, que hoje está sendo reprisado na TV Cultura, mas era o Estação Livre, não sei se vocês... Com a Cris Guterres. E aí eu entrei para fazer pauta lá. E aí é um outro mundo, né? Porque aí eu falei, poxa, que sonho. Você está trabalhando na televisão, onde você sempre quis, com pautas negras, com causas, né, que você acredita. Que legal, que bacana. E aí fiquei lá, né, atuando com eles, acho que tá fazendo 1 ano de TV Cultura agora, em março fez 1 Legal, ano. parabéns. Obrigada. Então eu entrei de março, acho que fiquei até setembro no Estação Livre, aí teve uma reformulação, né? O programa saiu da grade e aí me transferiram para um outro programa que eu estou agora, que é o Boas Práticas Escolares, que também tem a ver ali com educação, então educação que eu gosto também, né? Então tá sempre ali. E, enfim, e aí o que é, agora chegando no ponto O que é da... ser pauteira? O que é ser Só um pauteira. parênteses aqui, cara. TV Cultura eu acho que trabalharia lá, velho. É muito legal. Meu, faz parte da minha vida isso. A nossa infância. Da nossa, é né? muito... Nossa. É muito legal entrar lá e tem uns figurinos, sabe? Do Castelo Rá-Tim-Bum, tem os Que bonecos. legal. Cara, isso é demais, muito, velho. muito bacana. É muito legal mesmo. Assim. Provocações. Eu ali com 10 anos assistia provocações. Olha só. Velho, agora tem né? o Provoca, que é com o Taz, Com o né? Taz, Com o Marcelo Taz. Que também é excelente. É excelente. E legal que ele traz as pessoas mais novas, ele tem um contraste bem bacana. Sim, é muito legal. Na verdade, TV Cultura É cultura. E é um acervo cultural de fato. Uhum. Então eu lembro de Manos em Minas. Pois é. Tinha um programa de viola que eu escutava. Viola, minha Viola, viola. Viola, minha viola. É. Você vê que eu era Sim. ligado. Roda Viva. Roda cara. Viva, que ainda Enfim. tá firme e forte. Metrópolis, né? Tem Metrópolis, vários, enfim. vários Gloob, programas. Gloob. Ah, Pode crer. sensacional. Agora, infantil tem o Quintal da Cultura também, que eles fazem um trabalho bem, bem legal também. E por trás disso tem Dai Amaral. Tem a pauteira. Tem a pauteira. Aí chegamos na pauta. Por trás disso, pessoal, tem a pauteira. É. O que faz uma Uma pauteira, pauteira. Dai? Primeiro que, assim, quando eu comecei a pesquisar jornalismo, eu lembro que nessa revista vocacional que eu falei para vocês, que tinha os testes lá, aí estava falando as áreas do jornalismo, que você podia atuar no jornalismo. E tinha pauta nessa revista. Era uma revista muito antiga, muito antiga. Quando eu entro para a faculdade, os professores falam, pauteiro já não existe mais, porque as redações começaram a ficar enxutas, né? Então, o repórter que ia para a rua, normalmente ele que escrevia o roteiro daquela pauta que ele ia para a rua, e ele acabava fazendo tudo. E em alguns lugares ainda é assim, é o cara que vai tirar foto, é o cara que vai fazer vídeo, ainda é assim em alguns lugares. Só que, na minha cabeça, a profissão de pauteira já não existia mais, né? Tinha o editor, que precisa ter, né? A pessoa que vai olhar, vai ver se a matéria, né? Vai fazer as edições, as correções, tudo mais. Mas eu falei, pauteira não existe. Quando eu cheguei lá e vi que era para ocupar a vaga de pauta, eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, que legal, né? Porque tudo começa na pauta. Tudo começa na pauta. Como assim, né? Vocês vão falar, como começa na pauta? Nossa, a pauta tava legalzinha? Eu ia perguntar isso, cara. Estava, e vocês fizeram um trabalho, assim, de pesquisa mesmo, né? Eu olhei e falei, nossa, eles pegaram toda Pô, que legal. a história, né? Fizeram a lição de casa. Conta muito a sua avaliação pra gente, viu? Não, tava, nossa, muito... Aí eu lembro, o meu namorado até falou assim, mas não é só um bate-papo? Eu falei, não, um podcast tem roteiro, tem a ideia, tem a pauta, tem tudo, tem tá o pauteiro. certinho. É assim, porque as pessoas acham que... As pessoas só veem a magia acontecendo, né? E não sabem o que acontece por trás. Exato. Então, a pauta
pauta é o que vai fazer a coisa acontecer ali, né? Depois você dá um toque se te falta alguma coisa. Não, assim, eu avaliando, não faltou nada. Vocês pegaram realmente um roteiro, assim, Seguiu bem bacana. ali o Seguiu a linha. Eu ia storytelling. perguntar isso, Exato. excelente. Vai, Dai, continua, Exato, desculpa te cortar. imagina. Mas, como eu falei, tudo começa na pauta. Então, vou falar do Estação Livre, né? Que é o que eu fiquei mais tempo. Boas Práticas eu faço pauta também, mas vou falar do Estação Livre. A gente fazia reunião de pauta. Então, a gente definia ali o tema daquele programa, do próximo programa. A gente vai falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre artes visuais, vamos falar sobre videogame. Tem um programa de game que está no YouTube, muito legal, se vocês curtem, né? E aí, a gente definia o que a gente ia falar. Então, o programa tem a apresentadora, né? A gente leva 2 convidados para o estúdio e a gente vai fazer 6 matérias, né? Que a gente chama de VTs, 6 VTs que vão passar ao longo ali do programa enquanto ela discute ali com os convidados. Aí, esses VTs, quem produz é a pauta. Então, a gente vai pesquisar, a gente vai ver quem vai ser o personagem, o que a gente vai contar, que história que a gente vai contar, quem é aquele personagem, que é o storytelling, né? Basicamente isso. Do então, programa, no caso. exato, exatamente. Qual que é o problema que a gente vai trazer e qual que é a solução que a gente vai trazer? Esse personagem atende o que a gente quer passar? Vou falar de um programa que a gente fez sobre empreendedorismo. Então, e ali no Estação Livre, o recorte era um recorte racial, né? Então, quem são as mulheres pretas que estão fazendo, né, diferença no empreendedorismo? Então, vamos contar boas histórias. Aí a gente foi atrás de pessoas, não só mulheres, mas homens também. Aí a gente pesquisa, faz todo um trabalho de pesquisa, levanta dados. Curadoria. Exatamente, curadoria, faz um roteiro, o encaminhamento da pauta que a gente chama, que é esse encaminhamento que vai para o vídeo repórter gravar essa pauta. Ou, se no nosso caso lá era vídeo repórter porque era mini doc, né, os VTs. Mas quando é o repórter que vai para a rua, ele já vai com o nosso roteiro, sabendo que aí, no caso do Boas Práticas, tem uma repórter e tem uma equipe de produção externa. Então, essa equipe já vai com a nossa pauta ali, com aquele encaminhamento do que ela precisa. E nessa pauta a gente coloca tudo. Então, quem é a fonte, o que essa fonte faz, por que a gente quer fazer uma justificativa, por que a gente está entrevistando essa pessoa, opções de imagens. Então, a gente dá ali um encaminhamento, olha, sei lá, a gente vai numa escola, então a gente vai gravar a fachada da escola, a gente vai gravar a professora entrando na escola, o pai buscando o aluno, sabe? Você traz elementos do que você quer ali que você busca ali naquela reportagem, perguntas. Então, muitas vezes o repórter ele não vai com as perguntas na cabeça dele, assim, tem um porquê ali. Tem a pauteira. Exato, e tudo alinhado com a expectativa do veículo, né? E daquele programa que você quer, no atingir caso. seu Exato. objetivo, Então, né? assim, a gente vai falar sobre videogame, a gente vai falar sobre dança, né? No Estação Livre a gente era bem livre para fazer esses tipos de matérias. Então, dança, teatro, artes cênicas, a gente fez o último, foi artes cênicas. Então, quem serão os convidados do estúdio? Então, a pauteira ia atrás também dos convidados do estúdio, né? Então, a gente fazia um levantamento, buscava as informações daquele convidado do estúdio para ver se ele tinha alguma ligação ali. Já aconteceu da gente ter que derrubar algum convidado ou outro por alguma questão, né? Enfim, às vezes não está alinhado ali com a... Eu ia te perguntar isso, assim, a gente, no nosso mundo de segurança da informação, a gente tem muito incidente, né? Ataque cibernético e tal. Dentro dessa bolha, vamos chamar assim, que vocês vivem, né? Que é uma bolha diferente da nossa. Qual que é o incidente com relação quando você vai redigir algum tipo de texto, de pauta, de roteiro, enfim, que você se depara, que tira seu sono, que quebra sua cabeça e fala, cara, o que eu vou fazer? Como que eu resolvo isso? Olha, são diversos, assim, né? Pode vir de diversos lugares, assim, essa situação. Pode ser tanto alguém que não esteja alinhado ali com, né, enfim, sei lá, aconteceu alguma polêmica, a gente vai entrevistar um influenciador e bem naquela situação... Eu vou falar de um caso só para exemplificar, mas eu não vou citar de onde que foi esse caso. Mas já aconteceu de
da pessoa que a gente ia entrevistar era uma pessoa que ela estava passando por algumas questões, não, ela estava sendo acusada de assédio, por exemplo. Então, nessa pesquisa, a gente identificou isso e a gente teve que Brecar. Pra evitar um incidente. também. é um Você incidente, depara, né? exatamente. E aí, como a gente vai explicar e falar para a pessoa? Né? A gente não vai falar, olha, não, você não pode, né? Mas aí tem todo um jeito de conversar e de falar para a pessoa A gente que... vai gravar o mês que vem, né? A ou gente se não faz caiu isso aquela aqui pauta. também. A gente tem Acontece. A gente o faz pauteiro isso. do Acontece. nosso pauteiro do TechSec também se depara com isso. Mas sabe o que é legal também que você trouxe dessa questão da segurança, da informação e tudo mais? Porque, assim, a gente, que é jornalista, a gente tem em mãos muitos dados, né? Que ficam com a gente dessas fontes, né? Então, é telefone, é e-mail, enfim, são histórias, né? Então, tem coisas que pessoas contam pra gente no off, que a gente tem que respeitar. Tem aquela coisa que fala, para jornalista nada é off. Eu mesmo, Daiane, eu falo para os meus clientes de assessoria de imprensa, quando a gente vai ter alguma entrevista, alguma coisa, eu falo, olha, toma cuidado com o que vão falar. Tipo, os microfones podem estar fechados como não. Né? Então, dependendo do que você for falar, não tem como depois corrigir. Já aconteceu isso com um cliente meu, do cliente contar uma história, e aí depois ele fala, ai, não, e a matéria sai, e aí depois ele fala, não, mas não era para ter colocado isso, mas ele falou ali, né? Então não tinha nem como a gente sim. corrigir aquilo ali, porque normalmente o assessor vai junto, né, para acompanhar a entrevista, mas às vezes acontece de não estar, tipo, tem um você peso, por né, telefone, exatamente, você por telefone você não está ali presente, e o cliente falou. Então a gente sempre fala, olha, nesse caso, né? Para jornalista, não fala nada em off, fala o que você pode falar. E aí, depois não tem como corrigir, porque se ele deu aquela informação e entrou como uma verdade dita por ele, então é difícil corrigir. O que dá para corrigir é quando o jornalista se engana com algum dado, alguma coisa, ele faz uma correção. Pode emitir uma nota. Exato, pode emitir uma nota. E dependendo, antigamente, quando era revista ou jornal, você tinha que esperar só a próxima semana para sair aquela nota corrigida, né? Hoje em dia acho que é mais fácil, dá para falar numa rede social, se é na internet, né? Você Sim. consegue falar mais rápido, né? E é tão bonito, né, quando corrige. Eu acho as melhores... Pessoal, Porque você... no bloco anterior nós falamos isso. É humano, né? Jornalista é muito humano legal, também. assim, a sabe? gente Porque é passível você de fala erro, uma né? coisa, você já corrige. Exato. Porque já tem milhares de pessoas julgando, né? Exato. Falou errado. Exatamente. Antigamente você tinha que esperar, tipo assim, as pessoas escreviam cartas, né, para os jornais. Já pro sai no jornal pra Twitter falar, né? Agora não. 10 segundos depois. Hoje com a internet é muito rápido. Você falou do Twitter e você citou o Twitter também, agora é o X, né? Uhum. E antigamente tinha, de fato, essa limitação menor de caracteres. Sim, E você falou que você tinha que fazer todo um preparo para fazer uma notícia um em post, 140. uma notícia dentro desses caracteres. Eu lembro que muitas pessoas falavam também sobre isso, envolvendo polêmica. Como que eu vou falar sobre isso com quantidade X? Uhum. Qual que é o exercício? E aí, de novo, vou conectar com a gente, tá? A gente tem uma dificuldade que a gente está passando nesse momento de comunicar com o executivo. A gente fala isso direto aqui no TechSec. Uma questão técnica sendo comunicada com o executivo. Mas eu queria, trazendo para você, com a sua expertise de comunicação, como que você, com poucos recursos, vamos chamar assim, porque poucos caracteres, você conseguia, qual que é o exercício que se faz para transmitir uma mensagem assertiva? O que acontece? O Twitter, ele seria pra gente um complemento da notícia, né? Ele não seria, gatilho, né? não dá para você colocar exatamente a riqueza de detalhes ali naquela informação, porque é só aquilo. Então, a gente priorizava ali no Twitter a manchete da notícia, que é aquela, né, aquele título que vai chamar a Clickbait, atenção. não é clickbait, eu sei que não é. Exato. Porque depois foi, né, as pessoas acabam usando para outras coisas, Sim, né? não tô dizendo que é, tá? Isso. Olha o que ele falou. Exato. Aí você clica, não tem nada a ver aquela informação. Não, né? Um jornalismo sério. Pô, você vai pegar ali o que é informação e você usa, né, no caso, o Twitter naquela época, ele era utilizado como essa ferramenta, um complemento só, porque aí você conseguia depois tirar a audiência dali para um site,
né? Aí depois começaram os encurtadores, né, Sim, de link, sim. aí clicava, já direcionava para o site onde tinha a matéria mais completa. Então ali você, na matéria mais completa, aí você podia colocar ali bem mais detalhado, né, com as Mas não dava uma raiva, informações. assim, dava uma raiva, assim, você tava digitando assim, cara, falta só isso, assim, aí acontecia isso comigo. Uhum. Teve uma época que eu era muito ativo no Twitter. A galera começou a abreviar, né? É, É, é. mas pra vocês, assim, tinha algum exercício, assim, que vocês faziam que, cara, que não vai dar certo, assim, a galera não vai ir pra notícia mesmo de fato. Vamos fazer de outra forma. Enfim, como que era isso? Então, são estratégias, né? Então, são vários testes que você vai fazendo. E Por passa exemplo, por várias pessoas? Não. passa por várias pessoas, né? Tem que ter um editor. Tem que ter um editor. Tem essa coisa da busca, né? Do furo de reportagem, que eu acho que hoje em dia... Que nem no Homem-Aranha, né? Isso, o furo de reportagem. Então, vou jogar aquela informação. Acho que até por isso que começaram algumas coisas de tipo assim, o exemplo que vocês deram, né? Tipo, olha o que ele falou, e a pessoa ia lá, né? Enfim. Mas, assim, são vários testes que você vai fazendo, e aí o próprio aplicativo, depois ele foi criando também adaptando a estratégias, isso, né? exatamente, porque aí Legal. foi criando o maisinho lá, né? Que você colocava e terminava de escrever o que você queria, né? Então, assim, eu acho que foram testes dos dois lados, tanto para quem estava escrevendo, para a própria Os leitores ferramenta, também, né? E exatamente. pra própria ferramenta. Legal. Exato. Ô, Dai, existe... Não sei, tá? Uma pergunta a mais para você que é especialista. Existe algum tipo de modelo de como nos tornarmos melhores comunicadores? Você se comunica muito bem, tem uma oratória Obrigada. fantástica, mas você já citou aqui a questão da escrita, e acredito que você deve ler muito também. Então, quem escreve bem, escreve muito, se torna um bom comunicador. Quem lê muito, se torna um bom comunicador. Tem alguma fórmula, se a gente assim for dizer? Olha, eu acho que, assim, não necessariamente, né, quem escreve bem, porque a gente pode até pegar, né, esses exemplos de jornalistas, tem jornalistas que são de redação e eles são ótimos em redação ali, redação que a gente fala redação de jornal, de revista. E aí, quando ele migra para um telejornal, por exemplo, ele tem algumas dificuldades, né, mas são dificuldades que elas podem ser trabalhadas. E aí existem hoje em dia tem vários cursos, né, que você pode fazer. Eu mesma fiz um curso de apresentação, né, numa instituição, não sei se pode falar o nome. Pode. Eu fiz no Senac, fiz produção no Senac, fiz o curso de apresentação no Senac. E eles têm vários cursos nesse sentido, de oratória, né? Tem vários tipos de cursos que você pode fazer para você ir se aprimorando. Então, nem sempre, né? Quem escreve bem, por exemplo, eu mesmo, quando eu saí da escola e fui para a faculdade que eu vi, eu falei, não escrevo bem. Então, eu tinha que ser boa em algum outro ponto. Eu achava que eu não escrevia bem. Hoje em dia, eu já olho e já estou gostando um pouco mais dos meus textos. Eu acho que já estou mais... acho que é a segurança, né? Você vai trabalhando sua autoestima. E a questão também igual, assim, que você falou, eu nem sempre... Eu me acho tímida, assim. As pessoas sempre... me colocavam para fazer as coisas. Então, trabalho de escola vai apresentar, a Dai vai apresentar. E assim, por dentro, eu estava super nervosa e gaguejava. Eu, né, achava, mas todo mundo, nossa, você foi muito bem. E eu acho que foram essas técnicas, assim, foram me jogando mesmo para fazer as coisas, que eu acho que eu fui criando essas habilidades. Mas ainda assim, fico um pouquinho nervosa e tal. Mas eu acho que, respondendo sua pergunta, eu acho que desenvolvendo essas habilidades, né? Eu acho Se expondo ali, exato, de fato, né? Exato. Hoje em dia, com as redes sociais, fica muito mais fácil. Então, você pode colocar um vídeo, né? Você não precisa postar para as pessoas, mas treina ali, né? Treina um texto. E a gente pode contar, acho que com a ajuda de diversas ferramentas hoje, o próprio chat GPT te ajuda ali, sei lá, eu preciso fazer, sei lá, uma manchete de tal coisa. Aí ele te dá um exemplo, se você não tiver essa habilidade também de escrita, ele vai te dar um exemplo, você pode usar, sei lá, aquelas ferramentas hoje em dia que tem aqueles aplicativos que eles simulam um TP, né, um teleprompter, e as letrinhas vão passando e você vai falando. Então dá para você se desenvolver hoje com os recursos que a gente tem hoje, né? Essas técnicas acabam... Que eu também sou tímido, né? E eu uso muita técnica, às vezes, para
não fingir, mas personificar talvez um Gustavo comunicador ali. Sim, exato. E eu aprendi isso com o tempo. Me chamavam para fazer palestras, para dar palestras, e eu ia, só que eu ia tipo a Daiane crua, assim, né, para dar palestra. E eu comecei a observar as pessoas. Quando a gente ficava atrás, assim, para algumas pessoas que também estavam no evento para palestrar, aí a gente ficava atrás, assim, esperando ser chamados, e eu via que as pessoas ali conversando normal e falando. Quando eu entrava no palco, era outra pessoa. Eu falava, gente, cadê aquela pessoa que estava aqui agora conversando comigo, sabe? E eu fui vendo que as pessoas criam essas personas, né? Sim. Começam a desenvolver isso. E aí, só que para mim é uma dificuldade ainda. É uma coisa que eu levo para terapia, que eu falo assim, eu não consigo deixar de ser quem eu sou, né? Só que aí não é você deixar de ser quem você é você criar essas habilidades mesmo, para você se sentir mais à vontade. E aí eu fui entendendo como as pessoas agem. Elas entram, realmente é outra pessoa, é uma performance, é uma coisa assim que você fala, nossa, né? É legal, por isso que eu amo o podcast, você vê ali grandes comunicadores, grandes atores, atrizes, quando pergunta, cara, como que você é no dia a dia? Sou completamente tímido. Então eles realmente personificam Legal isso mesmo. sei lá, uma característica e se comunicam muito bem e fazem com que isso se divida, né, da Exato. carreira do pessoal e do profissional. E não é assim. você ser outra pessoa, como eu imaginava, tipo, eu vou perder a minha essência. Não é, é você criar Exato. habilidades mesmo, Exato. né? Porque você precisa, e a gente está num mundo que exige da gente essa comunicação, né? Cada vez mais. Então, precisa. Por exemplo, eu vindo aqui, eu estava nervosa também, mas a gente chega, a gente já fica à vontade. Vocês deixam a gente à vontade também, né? Legal. Então, isso facilita bastante. Mas é você entender, poxa, tipo, eu vou falar o quê? É um assunto que eu domino? É uma coisa também que eu passava para os meus clientes. Meus clientes, eles falavam, mas eu tenho vergonha, tenho medo da câmera e tal. Aí eu falava, o assunto você domina, é só você chegar lá e conversar, é um bate-papo. Sim. E aí a pessoa chegava e fazia, né? Tem gente que não consegue mesmo, tem gente que foge, tem gente que coloca outras pessoas para falar. Mas aí muitas pessoas que aceitavam o desafio, porque você tem um negócio, você precisa mostrar esse negócio, você tem uma história legal. Então vamos mostrar essa história, né? E tem que ser da sua boca, porque a história é sua, Gente, né? comunicação é incrível, né? Porque assim, é ela que nos leva para qualquer lugar ou não leva também, né? Então, você está falando, eu estou viajando aqui. A comunicação, ela pode tanto conectar, quando desconectar também. Você falou um negócio durante a sua fala, não sei se você notou, mas que ela falou quando você comentou dos versos de rap. Você recebeu uma fala que te bloqueou. Tipo assim, a comunicação da pessoa te bloqueou, velho. Que loucura isso, sabe? É uma loucura. Ela tem um poder, realmente, né? Ou te enaltece ou te... Exato, sabe? Inclusive, volta a escrever aí, e depois vamos lançar aqui no TechSec. Mas para pessoa, assim, eu vejo que é uma... A gente está falando de uma área de tecnologia que essa habilidade, essa soft skill, era muito Tímida. e não valorizada. Verdade. Porque eu sou um cara muito bom aqui na codificação, um exemplo. Então eu vou ficar só nisso. Então eu vou ficar só nisso. E aí Isso atendia, tá? E atendia, super. Até determinado ponto, porque às vezes barrava essa pessoa de crescer para uma posição mais executiva, porque ela vai precisar se relacionar. E ela se via numa posição executiva, que ela precisa se relacionar, mas sem essa habilidade da comunicação. E aí acontece um problemão que a gente tem aqui com alguns convidados de, cara, como que eu vou vender tecnologia para um diretor de marketing? E aí hoje a gente já tem executivos e profissionais de segurança e tecnologia incríveis em comunicação, né? Que você só vê o cara deslanchar, projeto sendo implementado, investimento sendo feito, justamente porque ele aprendeu lá atrás que comunicação é o gatilho. E é poderoso isso, né? Que a gente está falando, é poderoso, porque assim, às vezes a pessoa não domina muito, né? A gente está falando do setor de tecnologia, porque tecnologia, a gente sabe que assim, a pessoa está ali naquela área, é boa, mas tem gente que não domina, mas domina a comunicação. E chega e consegue vender, né? Você sabe disso. Puta, imagina. Cara, na nossa área, Dai,
Tem muitas Tem, pessoas. tem uma galera boa nisso aí. Eu imagino. Eu sei porque, assim, A famosa lábia. sim, eu sei porque eu fiz assessoria de imprensa para empresas de tecnologia. Então, você olhava ali, tinha gente que tinha histórias incríveis e tinha gente que não tinha uma história incrível, mas aquela pessoa era tão boa que ela convencia qualquer um. Exato. E você olhava e falava, meu, né, tipo, mas convencia e vendia, e pegava, tinha uma startup, criava uma startup e vendia lá para o grupo X e depois já criava outra. E você Mas acho falava, que é "Pô, isso que é a influência, né? uhum, A comunicação, ela gera isso. Você Tem pode... esse poder, né, Gu? Você não precisa... Sim, no meu caso, a gente tem que ser bom o tempo todo, né? no nosso caso, né? A É. gente sabe que a gente não pode errar. Exato. Né? Nós estamos aqui falando. Mas tem gente que se comunica muito bem e não é bom ali no que faz, ali profissionalmente falando, né? É E aí muito louco a gente isso, vê, né? por exemplo, Pela comunicação, pelos seguidores, pelo no engajamento. mundo corporativo, quantas, né, a gente olha e fala, nossa, mas que injustiça, aquela pessoa ali não faz nada, o outro trabalha muito mais. Exato, cara. E tá no mesmo lugar, a outra pessoa já foi promovida. É Alguém isso. passou aqui e falou exatamente isso que você falou, É. assim, a comunicação, cara, ela... Eu não lembro quem foi que passou, mas falou exatamente isso. Ela tá atrelada. Se você quer ser promovido e você não sabe se comunicar, É a comunicação, cara. enfim. A minha carreira alavancou por conta da comunicação. É A muito pergunta importante. de ouro pra você. Como que você define comunicação? Olha, comunicação, para mim, assim, né? Aí tem o que é, né? Que é o ato de se comunicar, né? Toda aquela... Do Sim. grego. Exato. Segundo o dicionário Aurélio. É realmente a ação, né? Eu acho que se a gente separar a palavra, é o agir realmente, né? Porque você pode ter, que é tudo isso que a gente está falando, você pode dominar um assunto, mas se você não agir, se você não mostrar, você não... Então, eu acho que a comunicação, ela é muito isso, é a ação propriamente dita, né? É você... Dá um passo, né? Exato. Oi, Dai, tudo bem? Aqui é o Josu, tal. Comunicação. E na escrita, né? Porque não é comunicação só da fala. Você escreve muito bem. Tem etapas ali, né? Chamar atenção, sei lá, o vilão da história, qual que é a solução. Que dica que você pode dar pra gente, assim, pra escrever melhor daí? Sim, eu demorei muito para... Eu ainda não acho que eu dou 100%, que eu escrevo bem. Muita gente... Hoje em dia eu faço esse exercício de postar coisas, escrever coisas que eu tô sentindo, né? Antigamente eu não fazia. Hoje, por exemplo, né, teve a situação do meu tio que faleceu, eu fiz um textinho em homenagem. A minha avó que faleceu em 2023. Eu sempre estou fazendo, quando tem alguma data, eu faço uma homenagem, trago alguma coisa, assim, né, sobre ela, sobre aquilo que eu estou sentindo. Hoje em dia eu coloco um pouco mais os meus sentimentos, assim. Muitas pessoas falam, nossa, eu gosto de ler e tal. Mas antes eu não me sentia segura nesse lugar. Mesmo sendo jornalista, mesmo atuando na área para escrever um texto, para escrever um release, para escrever qualquer coisa, assim, eu demorava muito tempo, assim. Eu olhava, assim, tinha colegas meus que sentavam, escrevia e eu demorava muito, mas é muito nesse lugar de insegurança mesmo, Sim. né? De pensar muito no, tipo, se alguém não gostar, e se chegar, eu acho que os traumas também, né, dos erros, né, das correções e tudo mais. Então eu fui desenvolvendo isso. Aí Foi quebrando, né? fui quebrando primeiro os cursos, né? Fiz o curso de redação, de gramática, ler bastante, exercitar mesmo, de escrever, tipo, eu tô pensando em alguma coisa que vou escrever, não ficou bom, vou escrever de novo, sabe? Dá para outras pessoas lerem e você tendo essa... Porque é prática, né? Tanto a comunicação escrita e, né, verbal, não verbal, é prática. Você precisa praticar, né? Dai, a gente falou de inspiração, de influenciadores. E aí eu queria falar de um influenciador da sua vida, que foi seu pai, que você falou, até falou no Isso. começo, que eu até vi no podcast, mas eu queria trazer isso aqui pro TechSec, que teve um fator primordial ali de investir em educação. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre a história dele, que eu achei inspiradora, de Sim. verdade, assim. O meu pai, ele foi uma criança muito sozinha, né? Ele era o caçula, não sei quantos irmãos, acho que 11, 12 irmãos, ou 11, 12 com ele, filhos, não sei, porque eu não tive a oportunidade de conhecer todos, né?
A família dele é de Minas. Eu acho que ele já nasceu aqui em São Paulo. A minha avó eu não conheci, faleceu, ele era novo. Ele trabalhou muito cedo, desde cedo, assim, em feira, fazendo carreto, né? Que falam. Ele fez várias coisas, aí ele serviu o exército um período. E depois, acho que ele conta que foi no exército que ele começou a ter ter outros entendimentos ali. E aí eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe, eu tenho essa memória também que minha mãe trabalhava, saía para trabalhar, acho que a gente ficava com a minha avó, mas foi muito pouco assim tempo, eu era muito pequena, porque aí teve um período que meu pai falou para minha mãe ficar em casa, pediu para ela ficar em casa para cuidar da gente, e a minha mãe também, assim, uma guerreira, né? Ela tem uma história também muito bonita, e ela foi responsável não só pela educação minha e dos meus irmãos, mas como dos meus primos também, né? Porque aí a minha tia se separou do marido e aí tinha que sair para trabalhar, então minha mãe que cuidava. Exato. A minha outra tia também com alguns problemas de saúde, então ela abraçava todo mundo, então ela meio que foi a mãezona de todo mundo, e eu por muito tempo não entendia muito. Eu falava, não quero ser a dona de casa. Eu tinha essa coisa de não querer ser ter as mesmas escolhas que ela, assim, né, por um tempo. Mas hoje eu olho e vejo assim, o quanto ela se dedicou para os sonhos do meu pai também, os nossos sonhos, né, se realizarem. E aí eu lembro, eu tenho essa memória do meu pai indo estudar com a gente já grandinhos, assim, né? Ele trabalhava, ele chegava em casa super tarde. Eu lembro que eu esperava ele chegar da escola, que ele estava fazendo o EJA, né? O Sistema de Educação para Adultos, Jovens e Adultos. E ele foi fazer o EJA porque ele ia receber uma promoção na empresa, que é a empresa que ele ficou por muito tempo e se aposentou, que é a Sabesp. Ele trabalhou por muitos anos lá. E aí ele precisava terminar os estudos. Então, eu tenho essa lembrança do meu pai indo trabalhar muito cedo e voltando muito tarde em casa. E aí eu lembro, esse episódio marcou muito, e é uma coisa assim, uma herança que eu carrego assim comigo mesmo, que foi ele me presenteando com livros, né? Ele chegou, então ele estava tendo aula, acho que de literatura na escola, e ele veio com vários livros que eu acho que o professor dele que deu, e ele colocou assim no chão para mim e para os meus irmãos, né? Ele falou, falou para a gente escolher. Aí meu irmão pegou um livro, meu outro irmão pegou outro, e eu fiquei encantada com aqueles livros, assim para mim falei, nossa, né? E eu acho que eu nem estava na escola nessa época. Não, já estava, porque eu já lia, né? Já lia, e aí eu lembro que eu escolhi um livro para ler. E aí eu escolhi um livro, só que assim, ele me deu um livro que dava para eu ler, né? Porque é literatura, né? Tem muita coisa que para uma criança não dava para... Não entendia e também não dava para ler. Aí eu escolhi um livro lá que dava ali para minha idade, aí comecei e eu ficava encantada e eu guardava. Tanto é que eu lembro que com uns 15 anos que a gente mudou a primeira vez lá do quintal da minha avó que a gente morava, a primeira coisa que eu guardei, assim, que eu embalei na caixa foram os livros. Minha mãe tinha pego várias caixas, assim, para a gente ir arrumando as nossas coisas ao longo da semana. Aí depois ela, cadê as caixas que estavam aqui? Aí meus livros estavam todos embaladinhos, tudo bonitinho. Então, assim, eu tenho essa memória, né, do meu pai introduzindo a leitura na minha vida, né? Só que aí depois ele não terminou, aliás, terminou os estudos, ali o ensino médio, que ele tinha que terminar, o EJA, mas depois ele não fez nenhuma faculdade naquele período. Ele foi trabalhar e foi trabalhando, e ele incentivava muito o estudo, assim. E eu gostava, eu sempre gostei, né? Como eu falei, aluna aplicada. Eu lembro que antes de ir para a escola, de começar a minha vida de escola também, eu chorava querendo ir, né? E não tinha idade ainda. E eu falava, não, minha mãe, não, você não tem idade para ir. Eu quero. Eu nem sabia o que eu ia encontrar na escola. Mas eu colocava a mochila, eu colocava esses livros, né? Colocava assim, e falava, não, eu quero ir. Enquanto meus irmãos estavam, não, você não pode, Dani, você não pode, você não tem idade.
Aí eu pegava os cadernos dos meus irmãos, colocava uma folha em branco assim embaixo, ia contornando as letrinhas, aí depois eu passava limpo e eu chegava para minha mãe, aqui mãe, eu já sei escrever, tipo, né? Na minha cabeça. E eu tenho muitas essas memórias vivas na minha mente, assim, e tem coisas que eu falo para minha mãe fala, mas como que você lembra disso? Você era bebê. E eu lembro, sabe quando você lembra o gostinho da mamadeira ali, daquele você ali deitado? Eu tenho essas coisas, assim, né? E minha mãe falou, você era muito bebê, você não vai lembrar disso, mas eu lembro. E aí, aí eu fui crescendo, né? Fui indo para a escola, e tudo que eu queria fazer de curso, ele incentivava. E ele tinha gosto de fazer, de proporcionar isso, né? A minha mãe falava, não dá para fazer agora. E minha mãe sempre, por ela acho que ela tinha medo, né? Ela queria proteger a gente de alguma forma. Então, para ela, o que era legal fazer era, tipo, cursos que me garantiriam um emprego futuramente. Então, tipo assim, não, vai fazer um curso de corte e costura, sabe? Assim, umas coisas sim. que, para ela, era ali o essencial para eu ter um emprego. E eu não queria. Eu queria fazer, tipo, informática. Eu fui fazer informática. Eu sempre chegava... E engraçado que eu chegava assim pro meu pai, fiz a matrícula. Aí ele, quanto que é isso daí? Aí eu chegava e falava para ele ia lá, assinava, tinha que assinar a matrícula e tudo. A faculdade foi assim também. A faculdade cheguei, não tinha contado para ninguém, cheguei e falei, pai, eu fui, fiz o vestibular, passei, e ele todo orgulhoso, né? Então ele sempre, Que legal isso, cara. ele sempre incentivou, assim, né? Vários cursos que eu quis fazer na época. E aí, né, enfim... Tem esse episódio, e aí o episódio, né, que eu fiz, escrevi um texto homenageando ele também nas redes sociais, foi porque depois de muitos anos, ele se aposentou, ficou um tempo, ele tem alguns problemas de saúde, diabetes, ele faz hemodiálise, tem muitas coisas, né, que ele está enfrentando agora, mas mesmo com tudo isso, ele nunca parou, né, ele sempre quis estar ali ativo. E aí, com 65 anos, ele resolveu entrar na faculdade. Ele falou, eu quero fazer alguma coisa, eu não posso ficar com a mente parada, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu falei, bom, agora, né, o senhor sempre me incentivou, agora sou eu que vou te levar. Então, eu levei ele para a Educafro, a gente foi lá, ele fez... aí ele fez um cursinho lá na Educafro, prestou vestibular, conseguiu, ele queria fazer medicina. E aí eu falei para ele, pai, né, a gente conversou sobre isso. Eu falei, pai, eu sei que, né, é algo que o senhor quer, o senhor gosta, mas pensa no tempo, né? A gente teve uma conversa. E aí eu apresentei para ele até a psicologia. Eu falei assim, olha, o senhor, né, gosta disso, ele já estava fazendo um curso de teologia pela igreja que ele frequentava na época. Aí eu falei assim, o senhor gosta? Aí ele parou para pensar, ele falou, nossa, é verdade, e ele tem planos, né? Ele quer focar no social, fazer psicologia, né? Aplicar psicologia social mesmo, atender pessoas carentes e tudo mais. E ele falou, aí ele gostou da ideia, aí fez o vestibular, passou e tá fazendo. E aí ele vai terminar esse ano, em agosto desse ano ele termina. Legal. Velho. Qual o nome dele? Tadeu. Aí, Tadeu. Continua, cara. Você é uma referência para todos nós. Parabéns aí pela filha. E o que eu postei na internet foi a apresentação do TCC dele. Gente, esse TCC, e ele mandava mensagem para mim. Caraca, e ele falava... É muito louco, velho. ele falava, me ajuda a fazer tal coisa, tem que fazer... Nós, todo mundo, assim, né, que pôde sentar, ajudar. Eu conversava com alguns amigos e... para ajudar com algumas referências bibliográficas também, aí passava para ele, e aí ele fazia, montava, eu lia, fiz, né, as correções que tinha que fazer e tudo mais. E fora que nesse período todo de faculdade, ele teve um momento que ele teve que trancar a faculdade porque ele ficou internado, né? Quando chegou a pandemia também foi muito difícil para a gente, para ele, inclusive eu morrendo de medo, né? Porque ele já no quadro de risco. Sim. E ter que ir para a faculdade. E, enfim, muitas coisas ele passou. E eu lembro também uma coisa que eu fiz, que legal. é que eu comprei para ele o material de escola para ele, da faculdade, né? Então eu comprei uma pasta. E engraçado que ele tinha me dado, quando eu era criança, uma pasta mesmo. Era pasta, sabe aquelas pastas de quadrada, preta? De plástico, né? Não, era aquelas de pano, de couro. Ah, sei. Teve uma época que ele me deu essa pasta e eu ia para a escola com essa pasta. E eu lembro até que um professor achava super legal, assim, falou, nossa, que legal. E eu tinha essa pasta.
E eu comprei uma pasta igual para ele, assim, uma pasta de couro que ele podia levar aqui assim também. Comprei caderno, as canetas, as coisas e presenteei ele. Que Assim, legal. ele ficou todo emocionado. E eu também incentivo muito, né? Ele sofreu etarismo, né? Muita gente falando para ele, por que vai fazer isso agora, né? E aí as pessoas acabam também comparando, porque a sua mãe fica em casa, não faz nada. Não tem nenhuma outra distração e seu pai está saindo, é o momento dele ficar com ela agora, né? Que tá mais velho, os dois. Mas não, minha mãe é super tranquila com relação a isso, sabe? Minha mãe incentiva também. Então, enfim, ele sofreu essas coisas, mas tá ali, firme e forte. Aí vai ter a formatura, eu quero fazer a formatura dele. A gente vai fazer a formatura A dele. gente aguarda esse Sim. texto aí da formatura, que vai ser um Vai texto ter, emocionante. eu quero, se der tudo certo, eu quero pegar um sítio, sabe? Chamar algumas pessoas. que Senhor legal. Tadeu, né? Senhor quero. Tadeu, que história linda. A gente tem pessoas, inclusive eu recebi uma mensagem hoje aqui, de uma pessoa, cara, a pessoa tem 30 e poucos anos. Pô, acho que eu já tô muito velho, você acha que eu vou cursar alguma coisa? Senhor Tadeu, o senhor é inspiração pra gente. É por conta de pessoas como o senhor que a gente tá aqui, sabe? Abrindo caminhos aí, inspirando pessoas. Então, parabéns pela sua história. Sucesso demais. Um beijo do TechSec aqui, do Josué e do Gustavo. Parabéns mesmo, assim. O senhor é inspirador. Parabéns pela filha também. Ele vai ficar muito feliz. Quando eu postei... Ele vai assistir, né? Vai assistir, com certeza. Ele assiste tudo. Ele é o meu maior fã, assim. Ele Que assiste, legal, cara. ele... De verdade, assim. ele... Sabe aqueles pensadores que a gente olha, assim, olha as frases, assim, aí embaixo tá escrito assim? Seu pai é um desses caras, cara. Ele é assim. Assim, olha, é o meu herói, eu falo, né? E ele é super incentivador, assim, para isso. E ele conversa, muitas pessoas procuram ele também para falar, né? Você falou da mensagem que você recebeu. Muita gente fala, poxa, Zé Tadeu, que legal, vou começar a fazer, me inspiro em você, assim. Mas, como eu falei, né, teve algumas coisas que ele sofreu. Na igreja também que ele frequentava, também teve gente que falou que não estava certo, sabe? O importante é que ele ele embora, foi. né? E ele não ouve ninguém. Grande referência. Ele não ouve ninguém, ele vai mesmo e tá lá. Aí, às vezes eu ligo para ele tá lá, não, eu tô aqui, não tô estudando, tô fazendo alguma coisa, Que ele legal, manda. cara. Que legal. Seu Tadeu, quando alguém vier falar alguma coisa, que eu agora já não fala mais, que o senhor já passou dessa fase, pega o corte aqui do TechSec e manda para essas pessoas, para elas saberem o seu tamanho. Nossa, ele vai ficar super feliz com ele. Ô, Dai, você ia falar? Eu vou entrar no momento Hacker Rangers. Fala aí. Já você vai. Pessoal, entrando agora no momento Hacker Rangers, então lembrando que a ação desse mês não é uma ação por episódio, mas é a ação desse mês de março. Então, para você que gosta de ler, gosta de escrever, a Hacker Rangers está agora com um concurso de crie uma frase emblemática sobre cibersegurança. Então corre agora lá no LinkedIn da Hacker Rangers e compartilha, cria a tua frase lá no post oficial. Fechou? Caprichem, porque aí as frases melhores poderão estampar os produtinhos da Hacker Rangers. Valeu. É isso. Que momento. Duvido vocês fazerem uma com TechSec e Hacker Rangers. Só um parênteses aqui. Pegando essa última fala aqui. Parabéns pra senhora aí do senhor Tadeu. Roseli, o nome dela. Como? Roseli. Porque isso conta muito, sabe? A gente tá falando dele e o apoio dela conta muito, cara. Eu sei que, assim, quando a gente tem uma companheira e para mais para as pessoas que estão de idade, isso vai contar muito, né? Até o tanto de críticas que ele escutou, ele tem que ter alguém apoiando. Então, parabéns pra senhora também, porque a senhora também é uma super heroína. Ao lado de um bom homem tem uma grande mulher, Dona Roseli. Principalmente que às vezes deixou a senhora é uma rainha para fazer que as pessoas vivessem os sonhos delas, né? Que foi o que você falou. Exato. Fala pra gente um pouco, Dai, sobre a DAC Comunicação. Bom, a DAC Comunicação ela surgiu em 2017, dessa trajetória minha em assessoria de imprensa, né? Ela surgiu num momento bem delicado da minha vida. A gente ouve muitas histórias de pessoas, né, principalmente mulheres empreendedoras, que elas falam que quando nasce um filho, nasce, né, uma empreendedora, porque ali você sente a necessidade de fazer algo
sair, sei lá, do corporativo e tentar, Exato, sim. né, fazer algo que dê para você conciliar ali. E é muito bonita essa história. A minha história também segue isso, porém com uma situação delicada que aconteceu no momento, né? Então, na época, em 2016, final de 2015, eu engravidei. E aí, em 2016, quando eu estava com 6 meses de gestação, que dão 24 semanas, né, para quem que dá 6 meses, eu perdi minha bebê. E aí, enfim, foi um processo bem doloroso, bem difícil mesmo. E, nessa época, eu estava numa assessoria de imprensa, onde eu estava como diretora de núcleo dessa assessoria de imprensa. Eu comecei lá como assessora, aí eu fui para coordenação diária e aí depois estava dirigindo uma área, um núcleo. Nesse núcleo a gente trabalhava com franquia, a gente trabalhava com educação, com temas de pais e filhos, então tinha clientes nesses segmentos assim. E eu estava bem, tinha as meninas que trabalhavam comigo, estagiárias que trabalhavam ali comigo, estava bem profissionalmente, né? Mas a minha vida pessoal não estava tão bem assim. E aí foi todo esse processo, acabou acontecendo, né, a perda da minha filha. E aí eu fiquei assim, sem rumo. Falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tinha direito de ficar 4 meses, como se fosse uma licença maternidade, porque você vive tudo. Hoje tem pessoas que olham para mim e falam, porque você não tem filho, né? Tem gente que não conhece a história e fala, tal coisa, mas você não tem filho. Não, eu sou mãe, né? Eu sou mãe, só que eu não tenho minha filha viva hoje, né? Você viveu todo o processo. Todo o processo, né? E tanto é que é considerado mãe de anjo, né? Existem grupos de mulheres que se chamam assim, né, mães de anjo, porque você passa por todo o processo. Eu vivi aquela maternidade, né? E quando a criança, porque é nasce morto que fala, né? Então nasce, só que nasceu, né? O feto não tinha vida. Você precisa registrar, então era uma criança que nasceu, né? Então tem a certidão de óbito dela, certidão de nascimento e certidão de óbito dela, né? Inclusive. E aí, depois disso, o corpo da mulher entende que você teve um filho. E aí, você precisa alimentar esse filho. Então, vem né, o momento do leite, né, você tem toda essa mudança de corpo. Tudo que uma mãe tem, você pensa, você só não tem a criança. Você sai do hospital sem a criança, né? Então, foi um momento muito difícil para na minha vida. E aí foi o período que eu comecei a pensar, o que eu quero da minha vida, né? Eu tô bem, tô feliz profissionalmente, mas será que é isso mesmo que eu quero? Então, vem vários pensamentos e eu optei por ficar os 4 meses em casa. Fiquei, nesse período, eu estava dialogando com uma amiga minha que trabalhava nessa empresa e que tinha saído para montar a empresa dela e ela me chamando para trabalhar com ela. Aí eu falei, acho que agora vai fazer sentido. Aí saí dessa empresa, eles não queriam que eu saísse, né? Eles achavam que para mim ia fazer bem eu continuar trabalhando e tem muitas mulheres que fazem isso e tá tudo bem se elas, né, se acham que é bom para elas aquele momento para espairecer, né, Sim. mudar o foco, tudo bem, mas para mim eu precisava viver o luto, né? Então eu vivi aquele tempo de luto. Aí comecei a ajudar uma amiga minha, ela estava com a assessoria dela, a empresa dela foi crescendo, a gente foi conseguir alguns clientes e tal. Só que ainda não era aquilo. Eu falei, gente, ainda não é aquilo, eu preciso fazer algo para mim, sabe? E teve uma virada de chave também, que eu lembro que eu estava numa reunião com um cliente, que era uma rede de franquia, eles faziam relógios, tal, vendiam relógios, e eles conseguiram vender a franquia, a marca deles, para uma grande marca aí do grupo, né, do grupo deles. E ele estava muito feliz, ganhou bastante. Aí saiu uma matéria na revista Exame e tal, né, falando dessa venda e tal, que eu consegui com o trabalho de assessoria de imprensa.
E ele chegou numa reunião uma vez e falou isso. Ele falou, eu só consegui ser o que eu sou por conta de vocês, por conta do trabalho de vocês. E isso foi um ponto também que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, eu sei fazer o negócio acontecer, né? Eu tenho, né, o queijo, a faca na mão, por que não fazer algo para mim? Então, juntou todas essas coisas que tinham acontecido. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque antes da minha filha nascer, teve essa conversa e depois aconteceu o que aconteceu. E aí eu parei para pensar e comecei a estruturar. Eu conversei com essa minha amiga, falei, olha, né, eu acho que eu vou seguir um outro caminho. E ela já estava bem, já com a empresa dela e tudo. E eu comecei do zero. Aí eu comecei do zero e foi quando veio essa marca, que é a marca dos perfumes. Eles foram meu primeiro cliente, assim, que apostou realmente no trabalho, né? Que eu conheci a diretora comercial num evento. Ela falou, olha, você precisa ir lá conhecer o representante, que é o dono da marca aqui no Brasil, que é uma marca francesa. Aí fui, apresentei meu trabalho, a gente marcou em 2 momentos, uma para apresentar o trabalho e outra depois para, né, para ele dar o retorno. Eles não são daqui, são de Indaiatuba. O centro de distribuição fica em Indaiatuba. Aí fui, mostrei o trabalho. E assim, foi o primeiro, sozinha, assim, tipo, antigamente eu fazia isso com outras pessoas, donos das outras empresas, né? Como funcionária, Como né? funcionária, exatamente. Dessa vez eu fui lá sozinha, né? E aí cheguei, fui, eles, não, tudo bem, vamos fechar o contrato. Eu falei, nossa... Que legal. Que legal. Foi. E aí ali nasceu a DAC. Mas já tinha alguns clientes que, como eu já tinha levado alguns clientes para essa minha amiga, ela achou justo dividir. Ela falou, olha, como você entrou, então tem esses clientes aqui, né, que quando você entrou, eles entraram, então a gente divide, você fica com esses clientes, ela segue com os clientes dela. E também que foi uma força, assim, deu uma força, porque eu não tinha, né, como começar. E aí aí montei a DAC nasceu dentro da minha casa mesmo, assim, no quarto, numa das casas, né, que eu morei antes de mudar para onde eu moro atualmente, que lá eu comprei, né, meu apartamento, mas antes eu morava de aluguel, então a DAC surgiu dentro dessas casinhas, assim, onde eu morei, com as caixas, eu carregava a caixa da Paris-Élysées de perfumes para cima e para baixo, e a correria, e aí foi um desafio, porque veio esse desafio do marketing de influência, que até então eu sabia vender pauta para jornalista, né? Agora vamos lá conversar com o influenciador, vamos criar eventos para influenciador. Já criava eventos que a gente fazia antes e tal, mas com esse foco foi o primeiro, assim. Você, né? Exato. E aí criar estratégia, que hoje eles têm uma estratégia totalmente diferente de precificação, né, que ele acredita muito no influenciador como um empreendedor mesmo do seu negócio. Então, ele dá subsídios assim para a pessoa meio que empreender mesmo dentro das redes sociais ali, fazendo um trabalho de divulgação para você ganhar de acordo com o seu alcance, né? Não é só eu vou te pagar tanto e você entrega para a gente. Não, tem todo um trabalho por trás. E só tá com a gente hoje, assim, que faz trabalho com a gente, quem acredita nesse método também. Então, ele é muito assim, tipo, não acredita, então vamos buscar outra pessoa. E tem pessoas que estão com a gente também desde o início, que eu conheço, a Fernanda mesmo, né, que a gente falou do podcast. Isso, do podcast. Ela foi uma das influenciadoras que estavam no meu primeiro evento que eu organizei, que foi um grande desafio também, porque assim, fiz um evento, ele falou, vamos fazer o lançamento, né, de uma linha de perfumes. Aí eu fiz aqui em São Paulo, então eu tive que ir atrás de tudo. Então, assim, tive que mudar a cabeça de assessora de imprensa, que só vai lá para fazer o evento. E fazer o evento. Então eu tive que ir atrás do lugar, né, fazer a lista de convidados, contratar os fornecedores, tudo. Aí a gente fez um evento aqui em São Paulo, foi lindo, foi bem bonito. E aí tinha um desafio de fazer no Rio de Janeiro. Né? E aí eu fui aqui eu negociando com fornecedores de lá, então eu não sabia se estava falando com pessoas que estavam realmente, né, querendo vender o trabalho ou não. Mas consegui fazer o evento, levei as caixas no avião, tudo, né? Só tinha eu e uma estagiária para fazer tudo isso. A gente chegou lá e montamos o evento.
Aí a gente estava esperando a diretora comercial chegar para fazer palestra, que aí começa, aí vem até aquela coisa do que a gente falou da timidez em falar, e muitas vezes eu fui jogada realmente para falar, vai Os falar, leões, né? exato. Fala aí. E eu estava esperando ela chegar, o evento ia começar acho que 4 horas da tarde, alguma coisa assim. E ela não chegava. Aí ela me mandou uma mensagem: eu perdi o voo, não vou conseguir chegar. Não sei o que. Eu falei: gente, todo mundo esperando a palestra dela, quem vai falar? Aí vai lá eu e falo no lugar dela. E aí foi, assim, foi indo, assim, fui aprendendo com choro, não, nada foi fácil, nada, né, tipo, eu tô contando aqui, feliz, alegre, mas não, né, muito choro também, né, muita coisa, muitas, enfim, escolhas que a gente tinha que fazer, ou isso ou aquilo. Teve uma época que a gente estava bem, que eu falo a gente, eu e a empresa, mas assim, a gente estava bem no sentido de ter bastante estagiários, bastante contas, né? Atendendo bastante contas, assim, e eu nunca, além desse, né, que foi o primeiro que foi essa indicação de você precisa ir lá e vender o seu peixe, fora esse, todos os outros clientes que eu tive foram clientes que conheciam meu trabalho lá atrás e que indicavam, falavam, olha, fecha com ela, que ela é Boca a boa. boca. Exatamente. Então, eu tive muitos clientes assim. Nossa, eu conheci o seu trabalho, gostei do seu trabalho. Até hoje, esses dias eu estava conversando com uma coordenadora, que foi minha coordenadora na última empresa, e depois ela subiu de cargo, e foi quando ela me colocou no lugar dela. Ela falou que ela tem contato com um dos clientes que eu atendi, e ela falou: Daiane, ele fala de você até hoje, assim, com brilho nos olhos. Ele falou quanto você era competente. E engraçado, até quero abrir um parênteses para contar desse cliente, que esse cliente foi... Nossa, eu sofri tanto com ele no começo, porque eu entrei nessa assessoria para trabalhar no lugar de uma outra menina que estava saindo, que também tinha engravidado, é bem isso, engravidou, tinha a filhinha dela, e ela queria viver a maternidade. Então, ela estava colocando outra pessoa no lugar dela. E eu entrei. E é bem louco, assim, tudo isso, porque, na verdade, não era nem para eu entrar nesse dia. Assim, não sei nem se a gente tem tempo para falar, mas, assim... Pode, claro que tem. Não era para eu entrar. Porque, assim, eu estava mandando currículo, eu tinha saído de uma outra empresa, aí eu estava mandando currículo, estava difícil de conseguir. E aí eu lembro que, enfim, mandei para vários. Eu nem lembrava que eu tinha mandado para essa empresa. Eu não sei se vocês... Eu sou muito, assim, eu acredito muito no mundo espiritual. De todas as formas, assim. Eu tenho, né, uma criação católica, depois fiquei um tempo no evangelho. Hoje eu não tenho, né, essa ligação com nenhuma igreja, mas eu estou muito conectada com o espiritual. Então, tudo assim, isso daqui serve para proteger, isso daqui, sabe? Hoje em dia, eu busco muito esse contato espiritual. E aí eu lembro que nessa época específica eu frequentava uma igreja. E aí eu estava tendo um culto de tarde, que era meio que o culto dos desempregados, assim, né? Das pessoas que estavam desempregadas iam lá para receber, né, os milagres, as coisas todas. Mas funcionou. Funcionou. Porque eu lembro que eu cheguei lá, o pastor na época olhou, ele falou para mim: filha, você tá em casa? Eu falei: pastor, estou desempregada. Ele falou: você estava desempregada. Ele falou: essa semana você vai receber uma notícia. Aí fui para casa, cheguei em casa, minha mãe falou: Daiane, acabaram de te ligar de uma empresa aí, de um currículo que você mandou. Ela falou, só que você tem que ligar até 6 horas, porque ela vai estar lá até 6 horas. E era tipo 5h40, sabe? Assim, faltando poucos minutos para 6 horas. Aí eu liguei. Aí quando eu liguei, essa menina que eu entrei no lugar dela me atendeu. Aí ela falou, vai ter um processo seletivo, você pode vir amanhã, tal hora? Eu falei: posso. Beleza. Fui nesse processo seletivo. Aí a minha coordenadora, que era a minha coordenadora, que hoje a gente é amiga, né? Que é essa que falou desse cliente. Ela falou: olha, eu gostei de você, mas também tinha gostado de uma outra menina. Você pode vir aqui tal dia para conversar com o dono da empresa? Vocês duas? Eu falei: posso. Beleza. Aí fui, só resumindo, voltei no outro dia, estava eu e essa menina, a gente teve esse bate-papo com esse dono da empresa. E assim, gente, nós somos pessoas pretas, vocês vão entender o meu sentimento. Eu cheguei num lugar, num ambiente onde só tinha gente branca. O dono da empresa era italiano, sabe? Ele era, tipo, ele tem até um cargo, assim,
um título nobre da Itália, Sim, a família sim. dele ele era príncipe, sabe? Assim, tinha umas coisas assim. Eu estou contando isso, não falando da pessoa em si, mas falando do ambiente Sim. que a Não, gente entendo. Sim, conhece, né? A sim. gente sabe como que é, como a gente se sente quando a gente vai para uns lugares, a gente não se vê ali, né? E essa minha amiga hoje, né, loira e tal, assim, a menina que estava competindo comigo, mulher Você já loira, auto se exclui ali, exato, né? eu já falei, não vou passar. Você já imagina, Sim. não vou passar. E aí saí dali daquele bate-papo. E eu lembro até que antes eu fui conversar com o pastor, falei, pastor, eu passei para a segunda fase, vai ter uma entrevista, um outro bate-papo. Ele falou, ora a Deus, né? Você fala, eu não sei qual que é, né? Você ora da seguinte forma, você não sabe qual que é o Deus que a pessoa serve, mas, né, que tem essas coisas. Uhum. Mas o Deus que você acredita é o Deus Todo-Poderoso, que, né, enfim. E aí eu fui meio que nessa linha de oração e falei, vou lá. Aí cheguei, teve todo esse ambiente que eu falei para vocês. Aí volto para casa. Quando eu volto para casa, eu recebo o e-mail dessa minha Aprovado. coordenadora falando: olha, eu gostei muito de você, estou confiando na sua garra, nananana, para você ocupar essa vaga. Beleza. No outro dia que eu vou lá trabalhar oficialmente, conversando com essa menina, a menina que que eu tinha ligado para ela, que ia sair, ela falou: olha, não era. Você acredita que não era para você estar porque essa pessoa, a coordenadora, ela já tinha escolhido a outra menina. Quando ela chegou na sala, eu falei, olha, marquei um bate-papo para amanhã, tudo bem? Ela falou, poxa, eu já ia ligar para a menina vir começar a trabalhar amanhã. Aí ela falou Caraca. assim, conversa com ela. Se você não gostar, é só você falar não, né? Se você não gostar, você fala não. Ela falou, então tá bom, pode vir. E aí aconteceu Nossa. tudo isso. Que E legal. aí eu entrei para essa empresa, que foi a última até abrir a DAC, né? E assim, foi uma família, assim, para mim, uma escola enorme no sentido de conhecer várias coisas, assim, da parte de assessoria de imprensa, de me encontrar também ali. E aí esse cliente foi o meu grande desafio, porque eu lembro que eu atendia 4 clientes e tinha aquele lance de tipo, todo cliente difícil joga para DAI. Todo, porque eu tinha essa postura de Essa garra. aceitar, e aceitar também, de não falar É. não, né, Não, mas para as essa coisas, garra, essa garra. A exatamente. gente também não pode não aceitar, né? Isso, a gente aceita tudo, a gente aprende isso, né, tem que Exato. aceitar. E aí e realmente eram clientes que não saíam na mídia, não saíam, mas que assim, eu consegui fazer, falando, assim, sabe, hoje eu olho e falo assim, nossa, eu consegui fazer. E eu ouvi desses clientes mesmo falando, a gente não saía na mídia, depois que você entrou, a gente passou a sair. No caso desse cliente específico, já foi diferente, porque o produto dele era um lançamento, era uma plataforma de educação que revolucionou na época. E estava chegando, já tinha lançado no mercado, né, aqui no Brasil, e já tinha saído em vários lugares, vários lugares. Então, quando eu entrei, o desafio era manter o mesmo nível ali de publicação e elevar, porque, na verdade, no jornalismo, não sei, hoje em dia ainda é assim, porque a gente tem um time para você divulgar as coisas. Então, se você divulgou, saiu na revista hoje, só depois de 6 meses que você vai conseguir entrar novamente naquela revista com uma matéria e diferente daquela do que foi falado, Sim. né? Você tem que trazer outras coisas, outros elementos, tem que fazer sentido para aquela revista, para aquele jornal colocar você novamente naquela publicação, porque senão fica parecendo publicidade e não é. E aí eu falei, poxa, e eu realmente não consegui. Eu fiquei um período sem conseguir colocar aquele cliente na mídia. E aí o que eu ouço dele? Ele ligou para mim e ele tinha esse jeito mesmo, assim, enfim, que hoje talvez não seria aceitável. Mas, de tipo assim, ele falou para mim, depois que você entrou, o rendimento caiu, tá péssimo. Assim, desse jeito. Tá péssimo, não. Começou a falar um monte de coisa e eu só ouvindo. Aí eu lembro que eu conversei com um colega que sentava na mesa ali também junto. Eu falei, poxa, aí, né, fiquei triste. Ele falou, não, levanta essa cabeça, você não vai deixar isso te abater e vamos embora. Foi uma pessoa que me ajudou bastante ali naquele período.
E foi. Aí fui, comecei a fazer e encontrar forças, o que que eu vou fazer, o que que tem de interessante aqui que ainda não foi falado. E aí pensar nas histórias, né, que a gente, né, do storytelling, como que a gente, e na época não era nem popular, né, esse termo, assim, mas é o que que eu vou contar, como eu vou contar, o que que tem pra gente trazer de novo. E aí, assim, o negócio deu uma virada que aí ele começou a sair em vários outros lugares. A gente saiu até na revista Exame de Moçambique. Uau. Moçambique por conta da divulgação, chegou até eles e a gente conseguiu uma matéria de capa lá sobre educação. De capa? De capa. E a gente falou do Marcelo Taz. O Marcelo Taz, eu não tive a oportunidade ainda de falar com ele assim nos corredores lá da TV Cultura, mas esse cliente falou: eu queria muito fazer esse contato, porque o Taz tem essa ligação, né, com educação e tudo mais. E aí eu fui e falei: bom, vou tentar. Aí tinha lá um mailing, né, um contato, tinha um e-mail que estava lá o e-mail do Taz. Eu mandei um e-mail me apresentando como assessora de imprensa, falando um pouco da empresa e tal. Ele me respondeu. O Taz respondeu e falou assim: olha, eu acompanho, estou vendo o trabalho que está sendo feito, parabéns, me parabenizou, inclusive falou parabéns, estou vendo, chegou até mim as informações, né? Quero muito conhecer, conversa com a minha agente. Aí consegui conversar com a gente, aí marcamos uma reunião, só que aí eu não fui nessa reunião, porque essa coordenadora falou: não, deixa só os dois, tal, né? Porque não era um veículo de comunicação, não, deixa só os dois. Aí os dois se tornaram grandes amigos, assim, de fazerem negócios juntos Você depois. Conectou, né? Exato. Na época também o ministro da Educação era o Aloysio Mercadante, e aí eu cheguei também, que ele falou que ele queria, né, ter esse contato, conseguiu, e o Aloysio falou a mesma coisa: olha, conheço, tô vendo, enfim. Quando as coisas foram acontecendo, aí mudou da menina incompetente, né, para a menina superpoderosa. Então ele me apresentava na reunião como a menina superpoderosa, essa daqui é a Dai, superpoderosa, nananana. E aí teve um período que eu ia sair, antes de me tornar diretora, eu ia sair, porque aí outras coisas também aconteceram na vida. E aí a gente tava, o dono da empresa foi comigo para falar para os clientes, né, a Dai vai sair e tal, mas vai vir outra pessoa no lugar. Ele chorou. Ele chorou. E aí eu ouvi hoje, né, dela, foi recentemente, que ela falou: Dai, ele fala com muito carinho, assim, de você, ele fala muito bem de você, o quanto, né, ele te admira, a sua garra. Isso para mim é... Que legal. Né? Parabéns, Dai. É a sua história, né? É a minha Parabéns história. demais. Parabéns. É a minha história. É a DAC Comunicação. Exato. Começou aí. E aí, né, fui levando isso para a DAC, muitas pessoas foram indo justamente por conhecer esse trabalho, né? É os cases, né, que você foi Exato. Que legal. Hoje tenho a DAC, né? Acho que é importante falar, assim, tenho a DAC, mas hoje eu estou com clientes que eu acredito. Então, assim, justamente por estar migrando para o telejornalismo, que é o meu sonho que eu estou realizando, então, para não ficar muito, né, com muita coisa, porque também quando a gente abraça muita coisa também a gente não consegue. Exato. Sim. Então, hoje eu optei por ficar com clientes que eu acredito. Então, tem pessoas que até procuram, né, aí eu vejo, né, já trabalhei com essa pessoa, não trabalhei, vai ser fácil, não no sentido de tipo, não, mas fácil no sentido de conseguir administrar, né, todas essas coisas. Então, hoje eu tenho tô fazendo essas escolhas, né? Porque o foco agora é telejornalismo. Não, show demais. Dai, o que você achou da sua participação aqui no TechSec? Eu cheguei nervosa e tô super à vontade. Que legal. Viu? A Rai falou. Exatamente. É bem aquela, né, mesa de bar, né? A gente senta para conversar e vai embora, assim. Tem tantas coisas, eu fico pensando depois, tem tantas outras coisas para falar. Passou muito rápido, mas foi excelente, me senti muito à vontade com vocês. Cara, a dona Roseli e o seu Tadeu devem estar muito orgulhosos, cara, da filha deles. Parabéns mais uma vez e obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Dai, gente. Obrigado. A gente aprende muito com você como comunicadora, com você como profissional e com você como pessoa. Parabéns para você, como o Gu falou. Parabéns para sua família. Obrigada. Um grande exemplo. Sucesso a DAC, sucesso a sua carreira também na cultura, não só na TV Cultura, mas na televisão em si. E obrigado por estar aqui com a gente, falando sobre comunicação, que é algo que a gente... com muito brilho nos olhos, né?
Isso é. Que é algo que a gente preza tanto, essa excelente comunicação, como o Gu comentou na fala dele. Obrigado. Ai, gente, eu que agradeço, de verdade. Obrigado mesmo. E aí, galera, antes de encerrar, não se esqueça de curtir, compartilhar. Deixa aqui nos comentários uma mensagem para a Dai. Vamos agradecer também os nossos parceiros Hacker Rangers, Apura, Purple Bird, Farol Soluções, G2 Brindes Personalizados e você que nos acompanha. Obrigado, Dai, mais uma vez. Valeu, Josu. Até o Nossa. próximo episódio e... Bora conscientizar. Valeu! Este episódio foi uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio Hacker Rangers, Apura, Farol Soluções, Purple Bird, G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.